cura normal, como tu sabes. Nós estamos doentes, vamos Só com o diminuindo. tempo. É o chamado autorrecibo. E o que acontece muitas vezes? Há coisas que vão sendo desmistificadas por aí. Exemplo de aquelas teorias, por exemplo, se eu fizer aqui alguma coisa tu vais-te curar. O que acontece? Eu tenho 50% de possibilidade que de forma autorreciba isso vá-se curando. Então depois muitas vezes há a ideia de, estás a ver, curaste, então é por causa daquilo. Pois é, não te curaste, então é porque não acreditas mesmo. Ou porque então, as tuas energias estão a atrapalhar, ou porque tens crenças... Exatamente, sim. Quando dá, valida a minha teoria. Quando não dá, tu tens algum problema, alguma coisa aqui não funcionou. E eu assim vou mantendo esta ideia que isto funciona. Yep. Sabes que há uns anos atrás eu estava na onda do debunk, digamos assim, vertentes mais espirituais e supersticiosas e isso tudo. E esse era sempre um dos fatores. Ou seja, havia um senhor que era eu agora não me lembro do nome dele, Remy ou Ramsey, uma coisa assim qualquer, um barbudo, eu acho que ele entretanto já faleceu, em que ele oferecia um prémio de $1 milhão a quem quer que conseguisse provar efeitos sobrenaturais num estúdio. Ou seja, se tu dizias que eras capaz de ler a mente de alguém, então provavas isso num ambiente controlado. Se tu dizes que eras capaz de encontrar água com um ferro, que era uma técnica que eles utilizavam muito, então nós providenciamos estas caixas, providenciamos esta água e vamos fazer isto um teste empírico. Exatamente. Portanto, utilizando o método científico. Nenhum deles até agora. E aí está. E a desculpa que eles mais utilizavam, principalmente aquele que ficou muito conhecido por dobrar colheres com o poder da mente, era sempre esse o argumento. As vossas energias estão a atrapalhar. E eu penso assim, ok, até um certo nível, não quer dizer que seja prejudicial tu pensares dessa maneira ou acreditares nessas coisas. Isso é outra coisa. O efeito placebo, tudo bem, o efeito placebo também é isso, não é? Se eu acreditar numa coisa, tem uma força. Sim. Aliás, não se percebe muito bem do efeito placebo, que é uma coisa ainda para explorar, porque o efeito placebo é, não sei se sabes, por exemplo, na medicina, quando se testa um medicamento tu vais para um grupo, tu vais para outro grupo, por exemplo, tu não sabes... O terceiro grupo não sabes absolutamente nada. É o controle, por exemplo, tu és do placebo e tu és da parte experimental, mas não sabes, então tens algum tipo de doença, alguma coisa, tomas um comprimido, tomas um igual, mas não é placebo. E o que é que eles fazem? Nunca é, por exemplo, este tem resultado de 30% e este de 0%, não, o placebo tem sempre, o que é giro é isso. Então, a pessoa que toma placebo, realmente há um processo de cura, imagina, só que o medicamento tem que ter acima do placebo, então aqui há 50% de eficácia, aqui há 30%, mas... E depois, espera aí, há 30%, como é que há 30% se nós demos aqui um comprimido que é só à base de açúcar? Exatamente. Então há aqui qualquer coisa, não eu acreditar, mas eu acreditar piamente, e depois há vários fatores, não sei, sabes que é? Quanto maior a qualidade percepcionada do medicamento, o nome do medicamento... A figura da autoridade, a forma como a informação é apresentada, sim, sem dúvida. Então é muito giro. Isso é uma coisa, espera aí, como é que isso funciona? Então, às vezes, o ato de eu acreditar que tu a mexeres-me aqui nas energias te vai alinhar, isso por si só potencia isso. Yep. Não quer dizer que seja isso, mas se calhar é o ato de eu acreditar, não tanto de fazer. Sim, sim. Sabes que é uma experiência muito, muito engraçada que se faz com cubos de gelo, uma caixa de fósforos e uma venda. Então, basicamente, tu não mostras à pessoa os cubos de gelo, mostras apenas a caixa de fósforos e com a pessoa de olhos abertos tu dizes o seguinte: eu vou acender este fósforo, vou aproximar um pouco do teu braço, nem sequer vai chegar lá próximo, e assim que sentires o calor, diz-me. E a pessoa, tu fazes o exercício, acendes o fósforo, metes mais ou menos aqui, a pessoa sente o calor, faz-te o sinal e tudo bem. E diz: agora vou vendar-te e quero que faças exatamente a mesma coisa. E tu vendes a pessoa. Quando ela está vendada, tu sacas dos cubos de gelo, acendes o fósforo e agarras no cubo de gelo e tocas no braço e a pessoa queima-se. Interessante. Porque o sistema de crença dela é que tu tens um fósforo. Sabes que eu trabalhei com hipnose e ainda trabalho com hipnose. Sim, e basicamente a hipnose, a única coisa, não é a única, mas uma das coisas que tu estás realmente a fazer é que tu estás a tentar alterar a realidade interna da pessoa. E se tu consegues de alguma maneira fazê-la acreditar que X está a acontecer, ela vai experienciar essas emoções e essas sensações também. Então, um dos exercícios que eu fazia em aula, no módulo de hipnose criativa, era, eu trazia agulhas e luvas e decidia fazer com eles a anestesia hipnótica. Então, eu hipnotizava um grupo de pessoas, quem se quisesse voluntariar, porque eu avisava-os previamente que eu ia atravessar uma agulha na mão deles, hipnotizava um grupo de pessoas e basicamente a minha linguagem, a partir do momento em que elas estavam hipnotizadas, era: agora eu vou passar um creme na tua mão, um creme anestesiante. Elas ouviam o barulho de eu estar a fazer isto aqui, elas sabiam que eu não estava a passar nenhum creme, isso era logo dito inicialmente,
eu mexia na mão delas e tudo mais. E um dos fenómenos que tu podias observar que era extremamente interessante e que eu pedi aos alunos da sala para verificarem era, se tu agarrasses na mão da pessoa que eu dizia que estava anestesiada, a mão estava completamente gelada. O resto do corpo, a outra mão, tu agarravas morna, quente, o que quer que seja a temperatura ambiente. Mas a outra mão, gelada. Porque o sangue deixava de correr nas extremidades. Porque internamente a pessoa acreditava naquilo. Eu lembro de ter lido há uns anos atrás que os comprimidos, a nível farmacológico, têm que ter uma eficácia de mais de 6 ou 7%, se não estou em erro, comparativamente ao placebo. Para serem considerados... No mínimo. Exatamente, no mínimo. Para serem considerados farmacológicos. Agora ficas a pensar, aquilo tem as propriedades de cura, supostamente. E o outro não. E estás a falar de percentagens mínimas em comparação. Por acaso, um estudo foi de pessoas que eram alérgicas a urticária, por exemplo, e passavam a folha, e havia outro que era uma folha que era parecida a essa. E as pessoas achavam que era. E ao passar começaram a ter reações alérgicas. Ou seja, é isso, há esses fenómenos muito importantes que é. E isso agora transporta essa ideia, essa forma como nós operamos cá dentro, que ainda se está a tentar descobrir mesmo os mecanismos que estão por trás, para qualquer tipo de realidade energética, etc. Logicamente muitas coisas vão funcionar. Agora, será que é mesmo isso que tu fazes ou é o que tu fazes que faz com que a pessoa acredite? Exatamente. Pois. Exatamente. Até mesmo, sabes, no mundo da terapia é assim, e tu és terapeuta e sabes, se a pessoa partir do princípio que contigo é que será, que tu é que és a luz ao fundo do túnel e que tu é que detens o conhecimento e as ferramentas necessárias, 50% do trabalho terapêutico está feito. Por isso é que os miúdos, quando vão ao psicólogo ou à psicóloga, e são empurrados lá para dentro por parte dos pais e vão sem vontade nenhuma, é muito difícil fazer com que as coisas funcionem. Porque realmente a atitude é um dos aspectos mais importantes no contexto terapêutico. Então, houve agora um estudo em 2020, muito recente, chamado meta-análise, que é estudos de estudos, não é? Uma compilação de estudos, e dentro da psicologia tentou-se várias linhas psicólogas. A psicologia, por exemplo, a cognitiva comportamental, que é a linha da Sophie, a psicodinâmica, que é mais freudiana, etc. E várias técnicas, que há sempre uma que, eu sou melhor que a tua linha, etc. Há muito esta guerra. Eu vejo essa guerra na ordem dos psicólogos e eu penso, vocês esqueceram-se porque é que entraram nisto aqui em primeiro lugar? Não, o objetivo era ajudar pessoas. E o que é que eles notam? Que o fator que mais prevê, digamos, a eficácia do tratamento é a chamada aliança terapêutica. Yep. Que é essa relação que é. Então tu empurrado, esquece, não tens ali aliança nenhuma terapêutica. E se não te entrosares com a pessoa, pode ser grande técnica, então há aqui este fenómeno de eu acreditar, como tu dizes, de eu me relacionar com a pessoa. Isso é a base de tudo. Muito bem. Bem, eu esqueci-me de apresentar. Paulo Moreira. Já começamos? Já começámos. Não sabia. Então, eles também fazem isto. Mais direito. Não, quando eu vou fazer entrevistas também fazem isto aqui. Lembras-te? A última foi... Daniel, ainda antes de gravarmos, deixa-me só fazer aqui uma pergunta. É verdade que isto ia gravar. Já estava a gravar. Não sabia. Mas olha lá, eu neste caso informei, eu disse, não, espera aí que eu tenho que gravar isto aqui. Pus tudo a pensava que tenho que gravar e depois ias perguntar. Pronto, então, olá, boa noite. Olá. Paulo Moreira, da Inteligência Emocional. Paulo, eu acho que vou começar por fazer uma pergunta básica apenas, quer dizer, já começámos, mas para contextualizar as pessoas, porque acho que definições são importantes. Okay. E dão-nos algum contexto. Afinal, o que é isto de inteligência emocional? Boa, há várias definições. Sim? Não é um construto ou um conceito único, mas podemos definir como a capacidade de nós reconhecermos, entendermos e gerirmos as nossas emoções, bem como reconhecer, entender e influenciar as emoções das outras pessoas. Isto é uma parte sequencial, ou seja, depois podemos falar sobre isso. Sim. Primeiro temos que reconhecer, ou seja, não conseguimos, como tu sabes, controlar aquilo que não compreendemos. Então, primeiro, que emoção é que eu estou a sentir? Depois de eu reconhecer, estou irritado. Entender o quê? Entender, por exemplo, a causa, porque é que eu estou irritado e até a consequência. Se eu permanecer irritado neste contexto, o que é que pode acontecer? Okay? Depois de entender estas dinâmicas, gerir. Exemplo, eu chego a casa, dou muito esse exemplo, quando nós chegamos a casa irritados, o que é que acontece tipicamente com quem lá está em casa? Descarregamos a quem está à nossa frente. Leva a tabela. Principalmente aquelas com quem nós temos mais intimidade, são os que sofrem mais. É isso, ou seja, e essa pessoa nada tem a ver com o que aconteceu antes. Então reconhecer que estou irritado, entender porque é que estou, entender que eu permanecer neste contexto, de familiar não é positivo, então agora vou gerir a minha emoção. Okay? Em mim. E fazer o mesmo com as outras pessoas. Eu chegar a casa e, Daniel, reconhecer o estado emocional, entender o que é que será que está a acontecer e, se eu assim o quiser, influenciar com um estado de emoção mais positivo. Influenciar não é manipular. Contigo, não, isso é uma das coisas que eu digo às vezes quando estou a ensinar determinadas ferramentas, especialmente nós às pessoas, isso não é manipulação,
eu procuro amenizar um pouco a definição da palavra. Manipular é tu tentares controlar o máximo de elementos possíveis para atingir um determinado resultado. Autocentrado. Exatamente. Mas pronto, muitas das vezes também vai depender do teu bom senso. Quer dizer, sim, tu estás a ter influência, mas não é que tu consigas manipular a 100%. Do género, mexe e a pessoa mexe. Não. Mas tu consegues, sem dúvida alguma, ter alguma influência na forma como as pessoas se sentem. Aliás, os filmes são desenhados a pensar dessa forma, os anúncios são desenhados a pensar dessa forma, o marketing, os produtos que se vendem, aquilo que nós consumimos, tem muito mais a ver com a emoção do que aquilo que as pessoas pensam. Sim, aliás, a manipulação tem sempre a influência. A influência pode não ter a manipulação. Sim, ou seja, o mau fundo de querer beneficiar-se. Imagina, um professor influencia os alunos, eu ganho enquanto professor porque há melhores resultados escolares, eu fico mais orgulhoso de conseguir aqueles objetivos, e o aluno ganha porque também aprende mais e evolui mais. Isso é uma influência. A manipulação é autocentrada única e exclusivamente nos meus interesses, e a outra pessoa pode até ficar prejudicada. Então, para mim, influência é mais o chamado ecológico. Ecológico, todos nós ganhamos. Tu ganhas, sim, eu ganho, todos nós ganhamos. Agora, sim, eu sei que é uma definição, e eu posso dizer que é ecológico que a pessoa ganha, mas estou a manipular. Isto é um termo pouco difuso e não é assim tão linear nós definirmos e dizer o que é uma coisa ou outra. Um pai, e às vezes falo com pais, com mães, vocês influenciam ou manipulam os vossos filhos? E alguns, às vezes manipulam. Ai, vai lá, reconhecer isso, digo já que é uma vitória. Sim. Porque fazer terapia a miúdos e sem a participação dos pais, às vezes acaba por se tornar muito, muito confuso. Porque o filho ou a filha acaba por ser um resultado, muitas das vezes, da educação dos pais, ou da vivência com os pais, ou da observação que tem dos pais. E já conversei com pessoas em que me dizem assim, eu não percebo porque é que o meu filho é desta maneira. E se eu passar algum tempo com essa pessoa, está lá tudo. Está lá tudo. E os miúdos, antes de terem uma avaliação crítica, ou racionalizar acerca do mundo em que estão inseridos, ou o que é certo ou errado, bom ou mau, acabam por absorver e espelhar. Portanto, mas eu acho que isto aqui também acontece por uma falta de autoconsciência que as pessoas têm acerca dos seus próprios comportamentos. Completamente. Somos estes pontos cegos. Diz uma coisa, tu sentes que, nós estávamos a falar sobre isto aqui antes de começarmos, inteligência emocional começa a ser um tema mais procurado, e tu és autor do best-seller Inteligência Emocional, depois também tens o Gerir Emoções. Porquê é que tu achas que isto está a acontecer? E quando é que tu sentiste que começou a existir este maior interesse por estas áreas? Eu acho que, ponto 1, nas empresas também há conceitos que tornam-se moda, tornam-se sexys, e é verdade. Sim, sim, é verdade. E este é um deles, este conceito é um deles. Ao mesmo tempo, o que eu noto é, nós começamos a procurar estes temas muitas vezes, não é quando nós estamos bem, é quando nos falta alguma coisa ou quando nós estamos mal. É como agora na pandemia muitas pessoas tiveram um choque de realidade, ou foram obrigadas a parar, então eu tenho muitas pessoas a procurar porque realmente, eu não estou a conseguir lidar com isto, eu preciso de ganhar essas ferramentas, porque quando a vida me corre minimamente bem, eu não paro para trabalhar em mim, eu estou a generalizar. Então eu noto que houve uma grande procura também, aqui depois da pandemia houve um crescimento ainda mais forte, então temos aqui várias vertentes. Por um lado conhece mais, é um tema sexy, e por outro lado mais pessoas a necessitar de trabalhar nelas próprias e vão pesquisar e deparam-se com este tema. Então é uma necessidade, a necessidade empurrou com que as pessoas procurassem mais este tema. Tu tocas num ponto importante que é, normalmente só recorremos ou procuramos este tipo de elementos quando a vida nos está a correr mal. E uma das perguntas, assim, das temáticas que eu tinha para falar aqui contigo é, eu costumo dizer, eu costumo fazer este exercício simples com as minhas alunas e com os meus alunos, eu faço-lhes a pergunta que é, quem és tu quando a carteira cai? E basicamente o exemplo que eu lhes dou é, imaginem que vocês estão parados numa rua e de repente alguém passa por vocês e deixa cair a carteira do bolso, e essa carteira está recheada de dinheiro e cartões de crédito e tudo mais. Quem são vocês quando essa carteira cai? São vocês o tipo de pessoa que vai agarrar na carteira e correr em direção ao dono ou à dona da carteira para devolver com tudo aquilo que a carteira tem lá dentro? Ou vocês vão ser o tipo de pessoa que vão agarrar na carteira, recolher aquilo que querem, deitá-la no lixo e o dono nunca mais a ver? E a resposta que eu lhes dou é, vocês serão exatamente quem trabalharam para ser até aquele preciso momento. E no mundo da terapia nós temos estas duas vertentes. Temos a prevenção e temos a remediação, por assim dizer. Sim. E até à data, eu sinto que normalmente os terapeutas têm que agir na parte de vamos remediar. Agora que os estragos estão feitos, que o mal está feito, que já dura 5, 10, 15, às vezes 20 e tal anos, e aí acaba por se tornar até muitas das vezes mais complicado. De que forma é que trabalharmos a inteligência emocional agora nos ajuda então a
as pessoas certas quando a carteira cai, ou seja, quando a vida nos apresenta problemas e dificuldades, de que forma é que nós podemos utilizar a inteligência emocional para nos prepararmos para esses momentos, em vez de esperarmos chegar a esses momentos e procurarmos ajuda nessas alturas? É uma excelente pergunta. Eu quero pôr essa parte de quem é que nós somos e isto fala um pouco quando é que nós procuramos ajuda ou não. E se estamos mais na prevenção ou na remediação, como disseste muito bem. Tu sabias que, e a ciência mostra que aquilo que nós achamos que fazemos é diferente do que muitas vezes nós realmente fazemos. Então eu acredito que se deres a oportunidade de resposta, tens 95% das pessoas a dizer se calhar a primeira. Não, eu sou aquela pessoa que entrega a carteira. Mas tu tens situações em que realmente, quando nós estamos perante essa situação, o nosso comportamento é diferente. Isto quer dizer o quê? Nós temos muitos mecanismos de defesa que fazem com que conservemos uma imagem nossa que queremos conservar, que muitas vezes não se ajusta à realidade. Nessa perspectiva, se eu acho que sou a pessoa que entrega a carteira, se eu acho que eu sou a pessoa justa, se eu acho que eu sou a pessoa assertiva, e muitas pessoas dizem, eu sou transparente, não é transparente, sou agressivo. Não é? Então, se eu acho que sou isso tudo, porquê é que eu vou melhorar? Ou seja, como é que uma pessoa com este ponto cego consegue estar na prevenção e não na remediação? Muitas vezes encontra um choque de realidade. Então, para nós estarmos na prevenção, nós temos de ter a capacidade de entender que realmente precisamos trabalhar nisso de forma antecipada e que realmente temos pontos a melhorar. Mas para ter esta consciência, temos que ultrapassar esses pontos cegos. E o que eu vejo muitas vezes é que quem mais procura as formações é quem chega a um ponto, ou a pessoa quer se desenvolver, as suas competências profissionais, sim, ou eu chego a um ponto que realmente eu entendo que tenho esta competência por desenvolver, mas essas pessoas estão um passo à frente daquelas que nem se apercebem que têm essa competência por desenvolver. Sim. Então, e é preciso incidir luz sobre essas pessoas e como fazê-lo, e é que é um grande desafio. Pá, adorei aquilo que disseste, porque eu estou a identificar-me com aquilo que estás a dizer, porque eu tenho este discurso também com as pessoas que é... Eu lembro-me de ter visto os estudos na altura do campo da psicologia, e eram estudos relacionados com aquilo que estavas a dizer, que mostrava que as pessoas consideravam ser melhores pessoas do que aquilo que realmente eram. E uma das conclusões a que os estudos chegavam é que quem já se acha bem, ideal, com bons valores, bons princípios, perfeito, correto, com senso comum e tudo mais, são pessoas que não têm espaço nenhum para aprender. Como tu estavas a dizer, porque raio que eu hei de melhorar. Então, se eu já atingi o ponto máximo, e mesmo nestas viagens individuais de desenvolvimento pessoal, eu procuro explicar às pessoas que isto é uma viagem que não tem fim. Nunca existiu um ser humano que chegou ao final da sua vida e tenha atingido o pico do seu sucesso ou do seu desenvolvimento pessoal. Isto é uma viagem que dura a vida toda. Mas, por outro lado, aquilo que parte do princípio que é ignorante, porque são mais as coisas que não sabemos do que aquelas que sabemos, e reconhece que tem falhas e defeitos e questões que precisam de ser trabalhadas, esse sim tem sempre espaço para aprender. Agora, estavas a dizer que esse é que é o desafio. Sim, eu posso buscar aqui. Tu conheces o efeito Dunning-Kruger? Já ouviste falar? Já, fala-me sobre isso. Então, o efeito Dunning-Kruger, e remonta à história, existia um norte-americano, isto foi em abril de 1995, chamado MacArthur Wheeler. Ele entra numa loja, desencapuçado, entra numa loja, existe uma câmara de vigilância, ele olha para a câmara, saca de uma arma de fogo e assalta a lojista. Foi para casa, logicamente a loja chamou as autoridades policiais, viram na câmara as gravações, identificaram onde é que ele vivia, chegaram lá à casa, isto está relatado num estudo, que é o dos dois autores, o Dunning e o Kruger, o nome dos dois autores. A polícia bate à porta, ele abre a porta e dizem que ele ficou surpreso de ver lá a polícia, e a polícia disse que ele estava preso, tinham imagens dele a assaltar a loja, e ele respondeu... Vais adorar isto. Mas ele respondeu, mas eu utilizei sumo de limão. Yep. Ou seja, e não se entendeu ao início, depois explorou-se e o que é que se descobriu? Ele tinha lido a luz que o sumo de limão era utilizado nas tintas invisíveis, tinha propriedades invisíveis. E ele, com base naquela informação, achou que, ok, se isto é para a tinta invisível, então se eu esfregar sumo de limão na cara, vou ficar invisível para as câmaras de vigilância. Isto aconteceu. Então ele esfregou limão na cara e nem sequer tapou a cara e foi assaltar. Ele fez um estudo científico sem lhe ser pedido, pá. Ele clarificou logo aqui uma coisa que se calhar mais pessoas tinham dúvidas. E os autores viram este nome, nós podemos pensar, a pessoa, coitada, não estava bem, isto é uma coisa, uma patologia, etc. Mas este efeito reporta-se. O efeito Dunning-Kruger mostra o seguinte: quando nós temos pouca competência ou habilidade num campo, nós tipicamente temos um excesso de confiança sobre aquela competência ou habilidade. Ou seja, nós lemos sobre uma coisa e achamos que sabemos tudo. É a mesma coisa. Eu faço isto minimamente bem, eu li isto, eu sou o maior. E eu tenho um excesso de confiança. Ele chama o pico da estupidez. Sim. E eu torno-me cego para. E o que acontece depois? E é um pouco o que estavas a dizer.
Eu, quando de repente começo a aprender mais sobre um tema, o que é que começa a acontecer? Começo a sentir que nada sei. Nada sei. Isto e há mais aquilo e há tanta coisa. E isso é o chamado vale do desespero. E há muitas pessoas até desistem. Epá, isto é imenso, não vale a pena. Mas essas pessoas que estão a entrar no vale do desespero são essas que vão muitas vezes procurar. Porque realmente eu não sei. Realmente há aqui qualquer coisa. Realmente eu não sou assertivo, sou agressivo. Ou seja, não sou transparente, eu estou a ser agressivo com as pessoas. É neste vale do desespero. É quando eu saio do pico da estupidez e ok. E se eu permanecer com tempo e treinando e habilidade e mestria, eu vou chegando ao platô da sustentabilidade até chegar a um grau mais de mestria. E as pessoas que têm muita mestria num campo, em termos de confiança sobre a sua competência, é muito aproximada a quem nada sabe. Exatamente. Isso explica muito até o que nós vemos nas redes sociais. As redes sociais estão cheias de pico de estupidez. Pá. Nós vemos um vídeo no YouTube sobre matemática, vamos no Covid, não quero tocar aqui em temas sensíveis, mas sei lá, um tema específico dentro do Covid ou outro qualquer, eu vejo um vídeo, eu acho que sei tanto como uma pessoa que investiga há 10, 20, 30 anos, etc. E vou defender isto. Eu quando falo sobre este estudo nas minhas formações, eu digo sempre, uma das formas de nós melhorarmos a tomada de decisão e esta consciência é, quando eu sentir, é uma avaliação que nós vamos fazer, quando eu tiver de debater um tema e sentir muita confiança naquilo que estou a dizer, refletir apenas isso. Qual é o meu grau de conhecimento ou competência sobre este tema? Se for muito pouco para a confiança que eu estou a demonstrar, dar um passo atrás. Permitir aprender, explorar mais, ouvir mais a outra pessoa. Então isso acontece. As pessoas no pico de estupidez, digamos assim, estão cegas porque acham que sabem ou acham que não precisam. Então, se eu acho, como disseste muito bem, que eu sei isto, porque é que eu vou desenvolver mais isto? Se eu tenho a caneca cheia, não é tal história? Exatamente, sim. Como é que eu meto mais água lá dentro? Sim. Pá, e esse acontecimento do limão, que realmente é o que eu digo. Há coisas que só se tornam óbvias depois de se tornarem óbvias. Não é? Nós às vezes vemos uma coisa a acontecer e dizemos eu já sabia que isso ia acontecer. Teve que se tornar óbvio para nós sentirmos então que é óbvio. Eu sinto que nesta época as pessoas estão em parte cada vez mais preguiçosas por procurar a vericidade das informações que vêm. Leem um título, não se preocupam com quem escreveu, com que intenção é que aquela pessoa escreveu, qual a credibilidade daquela página ou daquela fonte. Pá, eu digo-te uma, por exemplo, esta foi há uns dias atrás. Então, saiu uma imagem, bastou uma fotografia, uma imagem construída na internet com alguém que claramente fez um boneco 3D do ator Van Diesel. E aparecia essa fotografia dele. Mas alguém decidiu agarrar nessa fotografia dele e a descrição era: estudantes da Universidade de Princeton fizeram um modelo 3D do primeiro homem que Deus enviou à Terra, Adão. Ok. Alguém que utilizasse o pensamento crítico, e estou a falar de um homem branco, careca, com barba desenhada, completamente contra Darwin e a evolução. Mas alguém com pensamento crítico olharia para aquilo e dizia: isto é uma brincadeira, isto é um meme. A quantidade de pessoas que levou aquilo a sério, e isto é uma das coisas que me preocupa neste campo de inteligência emocional. Até que ponto é que nós não estamos a abusar dos atalhos que o nosso cérebro desenvolveu ao longo destes milhares de anos para facilitar a nossa vida e agora estão-nos, na verdade, a complicar ainda mais? Sobre dúvida, e estás a dizer muito bem, ou seja, há também estudos que mostram que as fake news propagam-se a um nível muito superior que as notícias normais, ou seja, há esses gatilhos que nós utilizamos e um deles é isso, ou seja, eu sinto uma emoção são duas coisas, são informativas, são informação e são um guia da ação, elas levam-nos a ter uma dada ação, um dado movimento. Então se eu consigo induzir uma emoção numa certa pessoa que me faça induzir ela a ter um comportamento, e a emoção pode, digamos, sobrepor-se a um pensamento mais racional. As emoções, é só para dizer, não sou apologia, que não é emoções e razão, não é isso. Ou seja, elas as duas unem-se e emoções são informação. São uma forma de inteligência. Agora, se eu não penso sobre aquilo, ou não estou habituado a deliberar sobre aquilo, a emoção pode-me fazer agir sem pensar duas vezes. Então isso pode acontecer muitas vezes. Eu fico entusiasmado com aquela notícia, vamos expor, eu sou criacionista, não é? Eu acredito nessa teoria de Adão e Eva, então eu de repente partilho logo. Sim. E não ativo o meu, como disseste muito bem, o pensamento crítico. Porque o pensamento crítico define-se como a capacidade de eu deliberar intelectualmente sobre um tema. Sim, e pôr em causa e questionar, claro. E tens que deliberar. Isso não é uma deliberação. Isso é uma resposta automática por impulso. E depois propagamos, digamos, essas fake news, como tu disseste. Sim. É assustador.
Eu sinto que é assustador. E a inteligência emocional é isso mesmo. Ou seja, a inteligência emocional é redundante, mas sermos inteligentes com as nossas emoções. E, por exemplo, eu estou a sentir uma dada emoção. É tal história, reconhecer que estou a sentir, porque é que estou a sentir isto, e até, que eu não falei sobre isso, o chamado utilizar emoções, que é como é que a emoção, esta emoção me impacta a minha percepção e a minha tomada de decisão. Eu vou dar o exemplo, eu gosto de dar sempre exemplo para as pessoas reverem. Então o tal exemplo de tu chegas a casa, foi um dia muito difícil, chegas a casa, como é que eu estou a sentir? Estou irritado. Irritado, ok, eu reconhecer, entender porque é que eu estou irritado. Ok, tive um dia difícil, discuti com um cliente, etc. Ok, agora, como é que esta emoção impacta a minha percepção? Nós, quando estamos irritados, de repente sentimos que todos nos querem atacar. E há uma expressão muito gira na ciência psicológica sobre a raiva, que é nós tornamos advogados de acusação intuitivos. Yep. Intuitivamente eu quero acusar as outras pessoas. Então, neste ponto, eu quero punir as pessoas todas. Se nós batermos com a cabeça no armário e ninguém estiver presente, a nossa primeira reação cerebral é procurar alguém ou alguma coisa à volta para culpar. É impressionante. É isso, ali para atacar. Então, vem bem. E entender isso, ok, a raiva faz-me agir desta forma, faz-me ver o mundo desta forma, depois é boa para este contexto, sim ou não, depois como vou gerir. Logicamente, isto parece muitos processos para eu fazer no momento, mas quanto mais pensamos sobre isto, menos mecanizado fica e mais automático fica, mais implícito fica. Nós podemos até saltar etapas, mas é muito importante, porque eu sinto uma emoção perante aquilo, peraí, deixa-me lá ver a notícia, deixa-me lá não ser, digamos, inundado por este entusiasmo, não é, que está aqui a ir contra o meu raciocínio lógico e de repente vou logo partilhar. Então a inteligência emocional cada vez é mais necessária, não só para gerir as nossas emoções, para termos melhores relacionamentos, maior saúde psicológica, mas também para evitar, digamos, esses riscos de aumento de fake news e partilha de mais notícias erradas e de má informação e desinformação, também é muito importante. Sabes que é curioso ver que, no fundo, a inteligência emocional utiliza a parte mais racional, o neocórtex, para ser trabalhada. E isto era uma das questões que eu queria falar contigo, que é, esta é das frases que eu mais ouço por parte das pessoas, porque eu sou uma pessoa extremamente racional. E eu não acho que sejamos, eu acho que acima de tudo somos seres primatas e emocionais. E que de facto hoje em dia conseguimos, felizmente, ter a lógica e a razão ao nosso lado, mas não nos apercebemos da quantidade de decisões que tomamos e comportamentos que temos com base nas nossas emoções e que depois utilizamos a nossa parte lógica para justificá-los. Afinal, somos mais, porque eu sei que somos as várias, mas somos mais seres emocionais ou somos mais seres racionais e de que forma é que podemos equilibrar isto aqui? Então fazemos aqui uma mini aula, o que é que achas? O que tu quiseres, bora então! Há um estudo que eu partilho imenso que vai responder a essas questões e há muitas pessoas também que dizem, sou mais racional, as emoções a mim, ok, eu tenho emoções, mas realmente não me impactam. Houve um estudo conduzido por Mark Brackett, ele é o fundador e diretor do Centro de Inteligência Emocional da Universidade de Yale. E ele, foi onde tu estiveste, correto? Sim, e ele colocou 2 grupos de professores e induziu um estado emocional de alegria e outro de tristeza. Okay? Aleatoriamente, então, tu és o professor triste, tu és o professor feliz. Como é que eles induziam? Pediam para escrever uma história sobre a sua vida, é uma forma de induzir emoções, ou feliz ou triste. Okay? Então, eles pensavam nessa história e escreviam. De repente, o investigador tirava a história, eles escreviam e entregavam uma prova, um teste para eles corrigirem. Não era escolha múltipla, era um ensaio que eles tinham que ler. Sim, era só corrigir. Era corrigir, eles tinham que ver os erros, etc. E depois dar uma pontuação. E no fim, perguntavam aos professores se achavam que o seu estado emocional poderia ter influenciado a forma como corrigiam a prova. Isto era o estudo. Atenção, os professores era uma experiência cega, eles não sabiam. Tu eras professor, estado emocional feliz, só para as pessoas compreenderem que o estado emocional feliz, imagina, ok, tu não sabes qual é o objetivo, eu tiro-te a história, dou-te o teste, tu corriges o teste, tiro o teste, depois pergunto, Daniel, achas que o teu estado emocional influenciou a forma como corrigiste a prova, sim ou não? E tu respondias. Resultado do estudo. Primeira pergunta, achas que houve diferença entre os 2 grupos? Claro que sim, claro sem dúvida alguma. Então, pessoas felizes cotaram acima das pessoas tristes. Exatamente. Pronto. Depois, achas que quando perguntaram aos professores, eles... O que é que eles acharam? Que tinham influenciado ou não? Então, nem eles poderiam ser tão frágeis ou manipuláveis a esse ponto. Muito bem, 83% 83%. disse que não. Não, gente, alguma vez, uma coisa é como sei, outra coisa é a forma como eu corrijo provas que faço isto com a minha vida há 20, 30 anos. Isto para responder o que eu digo muitas pessoas que dizem, eu sou lógico, racional, as minhas emoções não fazem nada. Primeiro, as emoções, 2 lições deste estudo, alteram a nossa percepção e tomada de decisão, mesmo em situações que nós façamos habitualmente. Segundo, nós não nos apercebemos muitas vezes dessa influência. Não é que os 83% não estavam certos. Apenas achavam que não tinham sido influenciados, mas tinham.
Então, as emoções influenciam-nos. Não é para eu achar que elas não influenciam. Esta é a primeira resposta. Sim. Segunda resposta. Existe um conceito que foi criado por Daniel Kahneman, que é um psicólogo que ganhou um prémio Nobel em 2002, na área da economia, e ele dá o nome de Sistema 1 e Sistema 2. Ok. E o que é isto do Sistema 1 e Sistema 2? O que está visto, e que a ciência, há muita investigação sobre isto, é que quando nós absorvemos informação do mundo exterior, há um primeiro processamento que é o chamado Sistema 1. Podemos dizer que é o cérebro emocional, simplificando. Okay. Sistema 1 é um sistema rápido, intuitivo, implícito, por associações automáticas e inconsciente. E não gasta energia nenhuma. Exatamente. Então, cada vez que tu absorves a informação, o sistema 1 lê sempre a informação. Depois, isto é importante, é uma sequência, é sequencial. Depois do sistema 1, vai para o sistema 2, pintado pelo sistema 1. Pintado, digamos, pelo cérebro emocional. Então, depois chega ao sistema 2. O sistema 2 é consciente, deliberado, tal neocórtex, requer energia, esforço, mas é sempre pintado pelo sistema 1. E quando nós estamos cansados, com fome, etc., o sistema 2 não funciona tão bem, porque requer esforço. Então o que acontece? Nós sim somos seres racionais, mas antes somos seres emocionais. Nós não saltamos etapas. Estamos sempre a ser influenciados. É por isso que as pessoas achavam que não, porque este influenciou aquele. Então nós somos as duas coisas. Por exemplo, para resumir, António Damasio disse uma frase que acho que espelha isso na perfeição, que é: nós não somos seres racionais que sentem, nós somos seres emocionais que pensam. Tá, é uma excelente frase. Isso faz toda a diferença. Faz. Eu lembro de há uns anos atrás eu tinha estado a dar aulas de manhã, acabei as aulas, estive a dar consultas, depois das aulas cheguei a casa, eram cerca de 10h30 da noite, só tinha tomado o pequeno almoço e almoçado, portanto eu estava exausto e de rastros. O teu sistema 2 estava a falhar. Exatamente. E lembro-me de estar a lavar os dentes e a pensar em tudo o que eu tinha para fazer no dia a seguir. Eu lembro-me de estar a pensar naquilo e sentir que pesava 1 tonelada. Até que, felizmente, tive aquele momento que a vida me proporcionou de olhar-me ao espelho exatamente quando estava a pensar nessas coisas, e lembro-me de ter vindo o pensamento à cabeça que é: este não é todo o melhor estado emocional para tu estás a pensar isto. Como tu estás, qualquer coisa te vai parecer pesar 1 tonelada. Bem dito e bem certo. No dia a seguir, energias renovadas, um estado de espírito completamente diferente, tinha exatamente as mesmas coisas para fazer, mas já não pareciam ter o mesmo peso. Agora imagina tu tomares uma decisão definitiva com base nessa emoção. É por isso que há uma frase que também gosto muito, que é: não tomes decisões definitivas com base em emoções temporárias. Sim, há aquela coisa que é: não faças promessas quando estás feliz ou bêbado, ou o que é, não digas coisas quando estás chateado. Com fome, etc. Exato. Há essa frase que é: nós não somos a mesma pessoa quando estamos com fome. E é verdade. Aliás, tu fizeste esta pergunta simples às pessoas, que é, parece um bocado absurdo, mas não é: eras capaz de comer as tuas próprias fezes? A maior parte das pessoas vai-te responder não. Mas, em circunstâncias de sobrevivência, em circunstâncias extremas, claro, as pessoas, a personalidade delas vai para baixo e entra um instinto de sobrevivência. Mas eu adorei muito essa frase do Damasio. Ou seja, aquilo que estás a dizer é: somos uma coisa, somos os dois. Há um autor que eu gosto muito, que é o Dan Ariely, ele é economista comportamental. Ele tem um livro que é Previsivelmente Irracional, okay? É muito bom. Sim. E é isto que nós somos. Nós não somos racionais a 100%, nem somos irracionais. Nós somos previsivelmente irracionais. Somos irracionais, ou somos emocionais, mas de forma a que eu consiga prever comportamentos e padrões. E essa é a base do marketing. Correto. Olha, que leva àquilo que estamos a dizer. Sem dúvida alguma. Essa previsibilidade. Exatamente, conhecendo estes princípios psicológicos, os gatilhos mentais e escassez, edições limitadas e Black Fridays e essas coisas todas. É isso. E nós, é o que eu costumo dizer às pessoas: mesmo uma pessoa que conheça as técnicas não está imune a elas. Qualquer pessoa pode ser submetida. Tu podes ter um maior grauzinho de defesa. Opa, eu não sei se tu conheces o Darren Brown. Conheces? Okay. Darren Brown. Então, eu vou-te dizer, o Darren Brown é um mentalista britânico, assim, dos melhores do mundo mesmo, que já alguma vez existiu. E uma das paixões dele é fazer experiências psicológicas, às vezes até replicar algumas que já foram feitas, como, por exemplo, a experiência de Milgram e outras assim desse género. Sim. Exatamente. E há uma experiência que ele faz, entre várias, mas aqui só mencionando uma. Ele decide chamar uma psicóloga, portanto, alguém com conhecimento acerca da mente humana, e um bocadinho pelo menos de neurociência e tudo mais, e gatilhos. E basicamente ele convida a um espaço em que é uma sala assim um bocadinho obscura, digamos assim, e dentro de uma caixinha pequena, meio iluminada, está um gatinho bebê. Ele diz: eu vou estar a conversar aqui contigo meia hora. Ao lado daquela caixinha está um botão. Quando tu carregares naquele botão, choques elétricos vão matar aquele bebê. Faças o que fizeres, não carregues naquele botão. A psicóloga ri-se. Ela está a ser avisada previamente de qual é que é a intenção dele. E pensa: claro que isto nunca na vida vai acontecer, nunca na vida eu vou matar um gato bebê. E o que é que ele começa a fazer?
ele começa a fazer aquilo que tu estavas a dizer relativamente aos estados emocionais. Uma das primeiras coisas que ele faz, uma coisa extremamente inteligente, é, ele pergunta-lhe, queres uma água, um sumo, um chá? E ela diz, como tu fizeste. Exato, sim, mas não é diferente. Mas eu vou explicar o que é diferente. E ela diz assim, quer um chá? E ele vai ao balcão, serve um sumo e um chá, dá-lhe o sumo a ela e o chá para ele. Ok, está a gerar raiva. Exatamente. E ela, então, ele disse, não, desculpa, acabou o chá. E ele está a beber o chá. Depois ele começa a perguntar coisas acerca da infância dela, mas não são coisas aleatórias, histórias específicas que a fizessem sentir triste, com raiva, coisas relacionadas com os pais, educação e tudo mais. Ele começa a criar aquele estado emocional. Emocional. Depois começa a utilizar a ferramenta da sugestão negativa, que é quando tornamos o fruto proibido, mais ele se torna apetecido. Até que a uma determinada altura ele puxa o cronómetro e mete 2 minutos. E diz-lhe umas últimas palavras, e quando está praticamente 1 minuto, ele levanta-se, chega à porta e diz, lembra-te, faças o que fizeres, não carregues no botão. E ela ri-se, vai para o pé do gato, tipo, começa a dar festinhas, mas tu vês nos últimos segundos, algo nela começa a mudar. A pressão começa a mudar, ela vira-se para um lado, vira-se para o outro, começa a pôr as mãos à cabeça, tu vês a agonia literalmente na cara dela, e no último segundo ela carrega no botão. As luzes vão todas abaixo, ela desata a chorar, ele entra, é um gajo muito interessante no mundo da psicologia para tu veres. Ele entra, abraça-lhe, diz que está tudo bem, que o gato não morreu e tudo mais. E basicamente isto era uma experiência sobre sugestão negativa, mas ele utilizou essas ferramentas todas. E por isso é que eu digo às pessoas que não se iludam por qualquer pessoa, no contexto certo, com as ideias certas e as palavras certas, pode ser levada. Por exemplo, quando nós falamos no experimento de Milgram, foi uma das experiências mais interessantes no mundo da psicologia, só para contextualizarmos. Havia uma pessoa que era uma voluntária e não sabia que estava a fazer parte de um estudo, havia uma outra pessoa que se fazia passar por sujeito, mas fazia parte da experiência, só que a outra pessoa não sabia, e havia alguém com uma bata branca que se fazia passar por médico, e basicamente, se vocês participassem nesta experiência, vocês tinham que ir para uma sala e vocês iam ter controles de volts, de dosagens de choques que iriam dar a tal outra pessoa que estaria numa sala à parte, fechada, sem vocês a conseguirem ver, e basicamente vocês tinham que lhe fazer perguntas, e cada vez que ela errasse a resposta a uma pergunta, vocês tinham as perguntas e as respostas, aplicavam uma dosagem de volts e iam aumentando gradualmente. E foi extremamente interessante ver essa experiência, até porque está a filmagem original no YouTube, e tu vês, mesmo quando as pessoas estão a gritar de agonia lá dentro, a pedir por favor para pararem, a maior parte destas pessoas continua só por ter uma figura de autoridade a elas dizer que dizem, deve continuar. É isso, o que o estudo mostra é isso, e por vezes é uma figura de autoridade, o poder tem, que é uma experiência, a pessoa entrou lá, não manda nela, e de repente, ele dizem palavras vagas, que é, você deve continuar, para bem da experiência, eles só tinham que ler essas frases, para bem da experiência você deve continuar. Isso foi suficiente para dar voltagem até à morte, supostamente. E eu lembro-me que na altura ele perguntou aos seus colegas quantas pessoas é que acham que vão, eles disseram 2 ou 3, mais de 70% das pessoas chegou até aos 400 E isso veio no seguimento da Segunda Guerra Mundial, que achavam que os alemães tinham algum gene maléfico, né? Ou seja, como é que pessoas com empregos normais, homens de família, etc., como é que eles fizeram o que fizeram? Há um gene maléfico, ainda por cima, Primeira e Segunda Guerra com os alemães, o que é que eles têm? Há um gene. Então, esse estudo foi muito giro, porque ao início fizeram vários testes para medir o traço de personalidade, etc., e não detectaram nada, nenhum padrão. O padrão que detectaram foi isso mesmo. Essa figura da autoridade. Sim. Qualquer pessoa em qualquer situação pode fazer qualquer ato. Exatamente. Mas acho que agora saíram uns novos testes ultimamente que mostram que nós já somos maus por natureza. Quando nós dizemos maus, é no sentido, se contextualizarmos com o mundo em que nos encontramos hoje em dia, que já não há justificação, acredito eu, para sermos as coisas que éramos antigamente, em que até há umas centenas de anos atrás andávamos todos a decapitar-nos, mas mostra que nós já temos uma inclinação para isso. Quando tu observas, por exemplo, bebés, ainda sem consciência, sem terem conhecimento de palavras, ou linguagem, ou conceito do mundo, ou o que quer que seja, já têm comportamentos agressivos, e esta já é uma das formas de dominarem o seu território, ou a sua posição, ou tentarem controlar literalmente adultos. No mundo da linguagem corporal, tu aprendes que a partir dos 6 meses uma criança já começa a querer enganar os adultos, e que isto de certa forma faz parte de nós, mas é como algumas doenças, podemos ter propensão para, mas não quer dizer que sejamos ou que a parte epigenética, não é? Sim. É a expressão dos genes. Sim. Podes ter o gene, mas não ser expresso no meio. Se tiveres o meio, exatamente. Há genes, há pessoas que têm propensão, por exemplo, a estados depressivos, mas o meio pode não levar a que esse gene se expresse. Mas depois já há teorias filosóficas engraçadas, que há quem diga que nós nascemos maus, por exemplo, mas é a sociedade com as suas regras que nos colocam bons. É por isso que tu vês aqueles filmes distópicos de repente isto tudo acaba.
Certo. Então as pessoas, há comunidades de pessoas más, ou seja, de repente eu não tenho regras e eu realmente a minha natureza forma-se. Há uma linha filosófica que defende isso e há outra linha que é o contrário. Nós nascemos bons, mas é a sociedade que nos deforma e tudo o que nós ouvimos e como nos colocam e todas as expressões que nos levam, digamos, a ser maus. Sim. Pois só, nos estudos em volta da personalidade entende-se cada vez mais que há uma quantidade de componentes que influenciam a personalidade de alguém. O ambiente é uma delas, o contexto é uma delas, a educação é outra. As pessoas com quem se conversa, os livros que se lê, as próprias experiências da vida, a inteligência emocional e a percepção que as pessoas têm acerca desses próprios eventos há uma quantidade de influências, mas nós também podemos olhar, por exemplo, para tribos mais isoladas, que ainda são isoladas do mundo em que eu e nós vivemos, e os dois lados estão lá, quer dizer, e mesmo a nível de evolução, é esta a espécie que se consegue adaptar, é aquela também que consegue sobreviver e adaptar. Quando nós olhamos, por exemplo, para as mutações genéticas, elas ocorrem normalmente em dois sentidos, que é sobrevivência, no sentido de se conseguirem camuflar e fugir melhor dos seus predadores, e ataque para conseguirem se alimentar. Ser mais dominante, é isso mesmo. Sem dúvida alguma. Há aqui uma frase de Nietzsche que tu tinhas no teu Instagram que eu gostava que tu me comentasse acerca disso. Eu vou ler aqui. Estás preparado, estou a ver, estou a gostar. Eu sinceramente gosto de deixar a conversa fluir, eu nem tenho vindo aqui. A crença forte só prova a sua força, não a verdade daquilo em que se crê. Fala-me sobre isto. Nietzsche primeiro, enfim, brilhante e maluco, mas fala-me sobre isto. São as suas características. É assim, muitas vezes nós achamos que estamos certos porque acreditamos muito naquilo. Ou seja, imagina, a crença religiosa, sem qualquer... Eu sei que são tópicos quentes, não é? Não é para eu acreditar muito em algo que esse algo se torna verdadeiro. Torna-se verdadeiro mais para nós. Então aí a frase de Nietzsche. Ou seja, não é para eu acreditar muito numa coisa que ela por si só é verdadeira. E muitas vezes as pessoas acham que sim. É para acreditar, isto é verdadeiro. Não. E é o tal falta de pensamento crítico. Sim. Eu fecho-me naquilo. Não é verdadeiro. É verdadeiro para ti. Ou seja, só prova a força da crença que tu tens sobre isso. Mas não prova a verdade dessa própria coisa. Então a frase de Nietzsche é um pouco isso. Muitas vezes, porque eu acredito muito, isto é assim. Vou dar um exemplo. Houve uma discussão entre dois familiares meus e uma das pessoas achou que a outra fez algo por má intenção. E eu comecei a falar, eu até mandava aqui palpites, mas não quero ofender já determinados géneros, mas eu conheço a linguagem de cada um. Mas foi má intenção, tenho a certeza. Estava a dizer que nós temos de ter cuidado com essas... Isso é chamado de leitura da mente. Eu vou tentar... Eu acho que aquilo deve ser... Eu não consigo ler intenções. Eu vou inferir intenções com base na ideia que eu tenho da pessoa. Pronto. E eu estava a falar isso. E eu depois comecei a tentar explorar. Então, mas porquê é que achas? Porque eu sinto que é assim. E isto é o pensar com os sentimentos. Inteligência emocional é uma coisa, emoções são informação, mas pensar com os sentimentos é errado. É como tu, naquele dia que tu chegaste e estava tudo mal, estavas cansado e não comeste nada, se tu pensasses com os teus sentimentos da altura, corria mal. Sim. E a pessoa dizia, porque eu sinto que é verdade. E eu assim, então, mas não é por nós sentimos que é verdade que uma coisa torna-se verdade. E a pessoa disse, não, é que eu sinto mais que as outras pessoas. Então, para já, como é que nós sabemos sentir mais que outras pessoas? Mas para dizer o quê? A pessoa acreditava tanto naquilo que achava automaticamente que aquilo era verdade. Não só prova é que realmente aquilo é forte para ela, mas não prova a verdade da coisa. Pronto, então, basicamente, essa frase representa essa ideia. O quanto é que tu achas... Porque é o seguinte, nós aprendemos muita coisa ao longo da nossa vida. E muitas das coisas que aprendemos porque, enfim, somos confrontados com elas e não temos outra hipótese. Costuma-se dizer até que a nossa vida muda numa de duas alturas. Uma é por vontade própria, que raramente acontece, e a outra é quando a vida nos obriga porque há circunstâncias que não nos deixam outra hipótese. Obviamente, quando nós queremos aprender a falar, nós temos uma escola que nos ensina. Se queremos aprender princípios e valores, podemos ter uma sociedade ou até uns pais que nos podem transmitir esses princípios e valores. Quando queremos aprender a conduzir, existe uma escola designada para isso. Se queremos aprender uma arte marcial, existem sítios designados para isso. Mas, quando falamos da mente humana, do cérebro humano, nós não vimos com manual de instruções. Sim. E muitos de nós caminhamos esta vida toda, sinto, com problemas para os quais existem soluções, mas que as pessoas acreditam verdadeiramente que não existe, e para isso isso é a verdade delas. E uma das coisas que tu tens também nas tuas publicações é o que eu aprendi na escola e o que eu gostava de ter aprendido.
o quanto é que tu achas que a inteligência emocional é fundamental na educação a nível escolar e quais são os benefícios que isso pode trazer a curto, médio e longo prazo na vida de alguém? Para mim, por trabalhar na área, não é só esta temática, são várias outras temáticas. Nessa publicação que eu fiz também coloquei lá finanças pessoais, pensamento crítico, etc. Sim. Então, é determinante porquê. Vou voltar ao sistema 1 e sistema 2. Sim. Nós só trabalhamos sobre o sistema 2, mas a partir do momento que nós estamos sentados em cima do sistema 1 e somos influenciados e não nos apercebemos dessa influência, eu tenho que entender o que é que o sistema 1 diz. E eu assim consigo tomar melhores decisões, entender melhor os meus processos. Por exemplo, há pouco estavas a falar de quando nós tomamos uma decisão, as pessoas têm a tendência de achar que se achar algo do género poderia ter feito melhor, etc. Isto tem um nome, é o insight bias. Sim. Ou seja, eu depois de tomar uma decisão, se o resultado não foi favorável, acho que sempre naquela altura devia ter tomado uma melhor decisão, porque a informação que eu tenho hoje eu vou projetar e acho que tinha no passado, mas não tinha no passado. Na altura tinha outra informação que não esta. Isso pode fazer com que eu sinta culpado. E, por exemplo, eu falo muito sobre isto das emoções. Vamos supor, até nas empresas dou-me esse exemplo, para entender a importância disto. Vamos supor que um cliente vai a uma empresa, compra um produto e fica desiludido. Sim. E temos outro cliente que vai à empresa, compra um produto e fica arrependido. Uma destas duas emoções vai fazer com que esse cliente tenha menor probabilidade de voltar a comprar na empresa. E é sempre um tópico que eu pergunto qual é que acham que é essa emoção. E as pessoas, tu vais ter a tua ideia, as pessoas dividem sempre entre desilusão e arrependimento, quase ali 50-50. E o que os estudos mostram é que a emoção que mais prevê isto não é uma ciência exata, Sim. que a pessoa não volta a comprar na empresa é a desilusão. Claro. Ótimo, Sim. boa. Mas já há pessoas que acham arrependimento. Depois começamos a diferenciar. O que é desilusão? O que é uma desilusão, Daniel? Quando é que tu sentes uma desilusão? Uma desilusão acontece quando aquilo que acontece é contraditório à minha expectativa, quando as coisas que eu imaginei são exatamente o oposto daquelas que acontecem. Ótimo, criaste uma expectativa, não foi atingida, fiquei desiludido. Certo. Arrependimento. Como é que tu dirias? Eu sinto que eu é que fiz a escolha errada, que o culpado sou eu, que a culpa é minha e que vou carregar esse fardo. Enquanto às vezes desilusão até mesmo a responsabilidade. Nós colocamos a responsabilidade no outro, mesmo sendo uma expectativa que nós próprios criámos em relação ao outro. Gostei dessa parte, há muito logos mais internos. Então, por exemplo, arrependimento define-se muito como eu tive uma ação, gostaria de ter tido outra ação. Exatamente. É muito quase comportamental. Desilusão houve uma expectativa, muitas vezes que é para um terceiro. Sim, é para outra pessoa. Numa empresa, portanto, tu tens um negócio, não é? Também és empresário, és empreendedor, tu na tua ideia, se alguém vem ter contigo e acontece algo e ela fica desiludida contigo, foi porque de alguma forma aquilo que tu comunicaste criaste uma ilusão. Então, eu fiquei desiludido contigo, eu não invisto tanto em ti, não confio tanto em ti. O arrependimento não, eu tenho a informação toda que tu me passaste, eu tomei a decisão, como disseste muito bem, por minha autorresponsabilidade. Se eu não tomei a decisão bem agora, eu se calhar tomo outra decisão, mas confio então em ti. Então, se eu entender isto tudo, estes processos todos, quando é que estás desiludido, quando é que estás arrependido, quando é que sentes culpa, mas quando é que é vergonha, estás ansioso, já tiveste um episódio com ansiedade, estás com medo, estás apreensivo, estás inseguro, cada emoção revela, tal como estas duas que nós falámos, características diferentes e a emoção é informação. Eu vou agir de forma diferente se for uma desilusão do que se for um arrependimento. Se for uma desilusão, eu se calhar tenho que perceber porque é que eu criei expectativas. Sim. Devo diminuir as expectativas? Devo mudar de expectativas? Se for um arrependimento é diferente. Eu tomei a decisão com base em toda a informação. Não há expectativas, é informação. Okay? Como é que eu posso perceber, por exemplo, o hindsight bias pode levar ao arrependimento? Sim. Ou seja, isto é muito importante. Se eu entender os processos todos psicológicos e emocionais, eu vou conseguir estar melhor comigo próprio com as decisões que eu tomo. Vou-me sentir melhor, tomo melhores decisões, tenho melhores relacionamentos. Então, quando faz essa pergunta, eu tenho tanta dificuldade de responder porque é bom para tudo. É isso. São tantas as vantagens que às vezes bloqueio a dizer quais são as vantagens. Mas basicamente é isso. É eu entender esse sistema que está a condicionar o outro sistema. Sim. Sabes que eu tenho uma relação um bocadinho estranha com expectativas, porque é verdade que a maior parte das pessoas que eu conheço à minha volta adquiriu esta frase de publicação de Facebook que diz: não queres sofrer na vida, não crias expectativas. Pronto. E eu tenho uma relação diferente com expectativas, que é: eu adoro ter expectativas. Ou seja, a partir do momento em que eu defino expectativas como a manifestação de um desejo de como é que eu gostaria que algo fosse, ou também expectativas negativas, como o receio que eu tenho que as coisas sejam de uma determinada maneira. Só que eu tenho este exercício mental que é: eu não confundo expectativas com garantia. Eu não parto do princípio que a minha expectativa vai determinar o resultado final. Nem para o bem, nem para o mal. Então, independentemente de como as coisas correrem, eu não vou sentir a desilusão. Mas eu sinto que se eu tiver uma expectativa positiva relativamente a algo, a minha atitude, a minha performance, a minha postura, a minha dedicação até ao momento da verdade de chegar, é capaz de me beneficiar mais. Na eventualidade das coisas não correrem
como eu expectei, eu não me sinto desiludido porque eu nunca achei que aquilo fosse uma garantia em primeiro lugar. E só esse exercício mental que eu faço comigo poupa-me muitas desilusões na vida. Adorei, e vou dar aqui uma nota que acho muito importante. Muitas vezes, e tu notas isso de certeza, quando batemos um tema parece só há duas opções. É a visão dicotómica da vida. Nós, primitivamente, os lados da moeda, a nossa instinto é bom, é mau, é isto ou aquilo, é preto e branco, é assim. E muitas vezes é isso. E eu noto muito, Paulo, mas ter expectativas, não ter expectativas. E depois vemos frases, como a que tu disseste. Há uma frase que também diz que a felicidade é inversamente proporcional às nossas expectativas. Inversamente proporcional, ok? Menos expectativas, mais felicidade, porque não esperas nada. Então, de repente, não devo ter expectativas. Agora, lembras-te do senso comum? Estavas a falar, não sei se estava a ser gravado ou não. Sim. Acho que não estava assim. O senso comum é um grande inimigo da ciência, porque eu acho que não, se eu tiver expectativas, posso me desiludir, é melhor não ter. O que é que a ciência mostra? Isso é antinatura. E o que é que a ciência mostra? As pessoas com menos expectativas, sempre pegas em vários participantes, há objetivos, uns criam expectativas que acham que vão alcançar, outros expectativas, enormes expectativas, e outros sem expectativas. As pessoas sem expectativas nenhumas investem menos esforço no objetivo. Sim. Se tu não tens expectativas sobre aquilo que vais fazer, vais investir menos. Eu tive uma pessoa, que agora não vou dizer o nome, muito próxima a mim, na minha vida, que um dia me disse assim, tenha cuidado, porque quanto mais alto sonhas, maior é a queda. E eu não sei porque o meu cérebro na altura decidiu responder o seguinte, que foi, é verdade, mas a vista lá de cima é fantástica. Porque se eu pensar em grande, eu vou tentar almejar esse grande. Não é garantido que eu vá conseguir, mas quem sabe possa chegar perto, lá, ou até ultrapassar isso aí. Se eu pensar pequeno, eu vou até se calhar pôr o mesmo esforço, mas também não vou chegar. Mas nem metes tanto o esforço, porquê? Porque és capaz de pôr o esforço, mas o problema é que quando existem obstáculos e frustrações, tu desistes mais facilmente. Sim. Tu achas que aquilo não vai dar resultado nenhum, é quase o custo-benefício. Então tu dirias que expectativas são uma coisa boa ou uma coisa má? Aí é que está, não é uma resposta dicotómica. Okay. Então a ausência de expectativas, e a investigação mostra, é prejudicial para eu conseguir investir o esforço para levar ao meu objetivo, para atingir o meu objetivo. Eu, perante as frustrações e obstáculos, vou desistir mais facilmente. Agora, expectativas ilusórias. Ok. Ilusórias. Sim. E o que é ilusória? Isso pode ser subjetiva. Quando falaste num sonho grande, eu não considero que é ilusória. Ilusória no sentido, tu tens uma relação e tu tens a expectativa que vocês vão ser felizes todos os dias. Nunca vai haver uma discussão. Isso é ilusória. Por amor de Deus, todos nós temos. Agora, teres um grande sonho é completamente diferente. Então, expectativas ilusórias tendem a ser mais prejudiciais, tendem a ser. Expectativas ajustadas, e logicamente consoante o nosso objetivo, são ideais. Agora, depois é aprendermos a gerir ao longo do nosso dia-a-dia as nossas expectativas. Certo. Por isso, concordo com a tua visão, devemos ter expectativas, e esta visão dicotómica é que temos de ter cuidado muitas vezes, que é como tu disseste, não é ou não tenho expectativas, ou tenho expectativas. Pois, e estarmos dispostos a mudar de ideias e atitudes à medida que as provas nos vão. Exatamente. É isso, ajustando. É aqui mais, vou subir mais um pouco, agora vou ajustando, mas a ausência de expectativas, e o senso comum acha que a ausência de expectativas, e há frases feitas como esta, sim, é bom, não é bom. Não é bom. Porque, imagina, mas nunca tenho ilusões. Está bem, mas nunca tenho esperanças. Já agora, duas das emoções, otimismo e esperança, assentam na expectativa. Sim, sim. Otimismo e esperança. O otimismo é uma antecipação, uma esperança que as coisas vão correr bem. É uma visão afetiva positiva do futuro. A esperança é uma antecipação, uma expectativa que tu confias no processo, aquilo vai correr bem. Ambas estão assentes na expectativa. Então, uma pessoa sem expectativa nenhuma não vale a pena, não é tão otimista e não é tão esperançosa sobre o futuro. Estás aqui a falar sobre esperança. Eu estava-me a lembrar dos livros do Mark Twain, Mark Mason, do Estatuto Fodido e a Arte Sútil de Dizer que se foda. E principalmente no Estatuto Fodido, ele leva-nos meio livro a acreditar que a esperança é que é a chave, e depois chega-te ali a metade do livro e diz: caga na merda toda que eu vos disse, porque esperança não é bom. E ele de repente começa-se a focar nas nossas falhas, nas nossas dores, nos nossos problemas, e utilizar isso como um incentivo de facto para sermos melhores. Eu lembro-me de estar a ler aquele livro e de repente quando ele faz esta viragem, eu sinto que fui enganado. Depois eu pensei, quantas pessoas é que será que só leram até metade do livro e depois, enfim, gostaram do livro como eu gosto muito e ficaram com esta ideia que este é o caminho e se calhar não é. Por falar, tu estavas a falar sobre gerir expectativas. Fala-me sobre gerir emoções, porque elas, em parte, são o resultado dos nossos pensamentos, mas também podem surgir praticamente de forma automática, devido a uma determinada circunstância. O que é isto aqui de gerir emoções? Porque as pessoas
só querem gerir as emoções que as fazem sentir desconfortáveis. É possível gerir emoções? Se sim, a que grau e quais serão as consequências de não termos algum tipo de autonomia e controle sobre a gestão das nossas próprias emoções? Gosto das perguntas. Olha, não estou aqui. Gerir emoções. Então, isto é sempre complexo de responder porque depende sempre. Ontem estava a dar, fui convidado para dar uma aula da cadeira de emoções no ISCTE. O ISCTE tem um mestrado que é mestrado em ciência em emoções. E fui lá dar uma aula de emoções e depois estava lá a falar com a professora que faz parte e é responsável daquela cadeira. E há várias teorias sobre as emoções. Há quem defenda que as emoções são um processo único e exclusivamente automático e inconsciente. Sim. Se ganharmos consciência já não é uma emoção, é um sentimento. Existem padrões iguais para todos nós e em todas as culturas, são as emoções básicas. Há uma teoria das emoções dimensionais, que é não, podem ser diferentes e depende se tem mais energia, se tem menos energia, se é mais agradável ou não. Okay. Coloca-se em dimensões, em 2 eixos. E há quem defenda que não, isto neste caso é uma psicóloga que é Lisa Barrett, que ela defende não, as emoções nem são inatas, nem estão em dimensões, as emoções são todas construídas aqui. Existe, sabes, aquela animação... que essa está difícil de engolir quando ela diz não são inatas. As universais eu conheço, o Paul Ekman fez esse trabalho a nível de microexpressões. Ela desconstrói a ideia de Paul Ekman e há partes bem desconstruídas e por acaso uma coisa que ela faz eu já tenho feito e realmente tem levado a isso. Por exemplo, o Paul Ekman mostrou em tribos, tenhas falado disso há pouco, tribos remotas, e apresentava fotografias, etc. Para Nova Guiné, ele apresentava fotografias com várias emoções e eles conseguiam, com um grau de acerto elevado, acertar, sejam fotos deles próprios, fotos de outras culturas que eles nunca socializaram. Ok? E ele aí inferiu, pois, através de outros estudos, que então em todas as culturas, mesmo que elas não tenham contato com a civilização, isto acontece, eles conseguem reconhecer. Qual foi uma limitação desse estudo que eles depois fizeram um segundo que não foi publicado porque não teve resultados? Os tais estudos na gaveta. Que é, eles davam as 7 ou 6 emoções que ele estudou, 6, depois foi a 7 que era o desprezo, não é? Mas depois ele tirou o desprezo, eram 6, pronto. Mas imagina, as 7, na altura acho que eram as 7, e eles tinham que, ok, tinhas as 7 e felicidade. Esta é a felicidade. E eu faço com os meus alunos. Eu quando dou as 7 e peço para tentar identificar, a taxa de acerto é mais de 90%. Agora, houve um segundo estudo feito com emoções livres. Do género, não havia rótulos de emoções. Mostra, cara, o que é que isto é? E houve uma variabilidade enorme. Então, é um pouco contestar isso. Será que são? Porque eles foi quase por, às vezes, aproximação e por... Eu, quando faço livre, quase ninguém acerta. Muitas vezes. Acho que é interessante até porque a primeira pessoa que defendeu isto aqui, assim, a nível literário, foi o Darwin. Sim. E o Ekman tentou... ir contra o trabalho de Darwin e acabou até por ainda confirmar mais o trabalho dele. E Ekman, na altura, definiu aquelas 7 emoções como 7 emoções universais que, independentemente de quem nós fôssemos, do que fizéssemos, de onde estivéssemos, aquelas seriam há as padrões fisiológicos, cognitivos, que são transversais em qualquer cultura, mesmo a musculatura. A Lisa Barrett começou a sua investigação apenas fazendo o mesmo que se faz sempre, que é replicando estudos anteriores para dar continuidade à sua nova investigação, e começou a tentar replicar os estudos das emoções básicas e falhou em todos. E ela começou, mas eu estou a fazer isto mal, Depois de repente chegou a um ponto, será que eu estou a fazer isto mal? Deixa-me lá. Mas é uma linha mais recente e atenção, só para dizer o quê? Há muitas linhas, teorias sobre as emoções, pessoal, para não estarmos a ser muito teóricos. Não, estás à vontade, sim. Mas há muitas linhas. Posto isso, gerir emoções. O que é que nós sabemos, seja qual for, se ela é construída, se ela vem de dentro para fora? Tu tens o Inside Out, aquela animação, o Divertidamente. Sim, é incrível. É muito incrível, bom. Muito giro. Inside Out, ou seja, ela defende não é Inside Out, é Outside in. É só para... Não é dentro para fora, é de fora, de construído para dentro. Mas é que do ponto de vista de evolução... Olha, vou dar uma ideia dela. Ok. Ela, no livro dela, ela tem um livro que é How Emotions Are Made. Ok. Partiu-me a cabeça quando li isso pela primeira vez. Já tive um outro livro que me fez isso, pá. How Emotions Are Made. Ela conta uma história para justificar isso de... Ela, quando estava a tirar o seu doutoramento, após o doutoramento, ela estudava muito, queria só estudar, e havia sempre um rapaz a convidá-la para sair. E ela dizia sempre que não queria estudar. E houve um dia que pensou, olha, que se lixe, vou aceitar aqui o convite, porque também estou sempre a estudar, até pode ser interessante. E ela estava no café com ele, tem uma conversa agradável, de repente começa a sentir borboletas no estômago, começa a ficar corada, e ela a pensar, será que eu estou a ficar apaixonada? Será que a conversa estava agradável? Sim. Será que afinal eu andava a evitar porque eu tinha medo de estar aqui
que eu gostava afinal dele e enrolar-me aqui com ele. Será que, ela a pensar isto, entretanto acaba o café, toda contente, vai para casa, diz que sobe as escadas do apartamento onde estava, mete a chave na fechadura da porta, vira-se para o lado e vomitou. E ela estava a ter uma gripe. E o que é que ela disse? Naquele momento, as borboletas no estômago e estar a ficar rosada com base na construção cognitiva dela, de conversa agradável, ele até era agradável da vista e ela dizer etc, estou a ficar apaixonada. Uma construção social fora, no outro ambiente, afinal era gripe. E ele dá vários exemplos desses a dizer assim, até que ponto é que esta é uma emoção mesmo, que é essa emoção, ou tu estás a construir, e construção muitas vezes social. Os pais, sim, a sociedade dizem, percebes? Sim, sabes que eu estava a ter... Eu e a Sofia estávamos a conversar em parte sobre isso e eu estava-lhe a perguntar se todas as pessoas que se autodiagnosticam com ansiedade se têm realmente ansiedade. Ela está a dizer, não. Muitas das vezes é stress, muitas das vezes é nervosismo, muitas das vezes é depressão, muitas das vezes beber um café a mais e nós fazemos este autodiagnóstico. E é interessante porque principalmente no mundo da paixão, eu lembro de uma vez ter uma miúda que me disse assim, tu realmente desromantizas tudo. Porque estava-se a conversar à mesa entre um grupo sobre paixão e tudo mais e eu disse que a paixão era uma reação de stress no nosso organismo e que os sintomas são os mesmos que tu sentes, calhar, numa situação realmente de stress, nesse caso cognitivo ou de percepção, e que os sintomas são os mesmos e que realmente há esse significado. Exemplo, okay. Ela dá o exemplo de, eu tenho um bebê de 9 meses, portanto estavas a falar de bebés, e ela dá o exemplo de, às vezes dizem-me assim, então mas o bebê está a chorar, é como eu. Ele está triste com esta situação, imagina. E ela assim, triste não. O que ela diz é, nós temos uma, agora não me recordo a definição, mas basicamente existe uma ativação, que é maior a ativação, como estavas a dizer, fisiológica, ou menor a ativação, e depois existe agradabilidade. Ela baseia-se numa que é as emoções dimensionais. Há duas dimensões que aparece maior agradabilidade ou menor agradabilidade. Então o que eu estou a ver na prática é o bebê demonstrar maior ativação por estar a chorar e está com algum tipo de desconforto. E eu construo socialmente que ele está triste. É só para dizer com a teoria dela. Agora, voltando atrás. Faz sentido o que ela está a dizer, as nossas interpretações delineam o mundo. E às vezes não é uma coisa ou outra, às vezes é aquilo. Sim. Às vezes um bocadinho de cada teoria, estas teorias postas empiricamente, que ela também tem muita validação da investigação que faz, até elas podem se cruzar um pouco, okay? Podem haver emoções que, ou seja, aqui pode ser um bocadinho de cada, porque também quando, por exemplo, desiludido, ok, cria uma expectativa sobre uma situação, mas também sou eu que estou a construir essa expectativa. Sim. Então as duas coisas até se podem casar um pouco. Ok, portanto não é que as emoções, corrija-me se estiver enganado, não é que as emoções já não estejam dentro de nós, mas depois as nossas racionalizações é que as definem, digamos assim. O que ela diz é que estão todas fora de nós. Ela até dá um exemplo de... Nós estamos o cada sistema límbico, cérebro reptiliano... Mas essa parte do cérebro reptiliano, da teoria trino do Paulo MacLean, também já tem vindo a ser descontinuada. Ou seja, novos estudos mostram que o límbico sim, ainda está muita prova feita, o reptiliano já não tanto. Pois, o cérebro reptiliano, até ao meu conhecimento, estava fome, sexo, reflexo, sobrevivência, essas coisinhas todas. Sim. Não, isso sim, uma parte mais certo. primitiva. Agora, aquela coisa do cérebro tripartido, eu próprio falo no meu livro, aliás, nas novas edições, é atualizar a ciência. Sim. Primeiro livro, falo do cérebro, da teoria trino do cérebro reptiliano, límbico, neocórtex. Sim. Eu estou na quinta edição retifiquei. Pus aquilo e pus, cuidado. A investigação recente mostra que não sei o que. Mostra o quê? Não, agora quer saber. Mostra o quê? Mostra que há um estudo de 2020 que até diz, o título em inglês é muito giro, são dois neurocientistas que eles dizem o nosso cérebro não é uma cebola, ou seja, não tem camadas como uma cebola, ou seja, as camadas de reptiliano, depois a camada por cima vê um límbico, depois a camada de cima do neocórtex, que ele evoluiu de baixo para cima. Sim. Na evolução não é bem assim, porque mostram, sei lá, há espécies que têm cérebros, supostamente o reptiliano, mas com movimentos complexificados que não poderiam estar aqui. Ao mesmo tempo, o nosso próprio cérebro evoluiu, tem regiões mais amadurecidas ou menos amadurecidas, mais novas ou não tão novas, em regiões diferentes. Ou seja, partes novas como a linguagem, etc., vão recortar outras partes associadas sempre ao reconhecimento de face. Então parece que o cérebro reaproveita-se de outra forma, não é de baixo para cima, às vezes até de forma lateral. Okay. Há muita coisa que mostra que não pode ser tão simples como Paulo MacLean dizia. Não, o cérebro evolui de baixo para cima, isto é por camada. Esta camada reptiliana, há o límbico e há o neocórtex. Sim. Ou seja, não quer dizer que está completamente, vou pôr no lixo esta teoria, mas há aqui mais coisas e não é assim tão
com escadinha como ele defendia que era. Okay. É um pouco por aí, não é logicamente pôr no lixo, mas já há aqui mais coisas, não é assim tão linear. Não, e de certa forma até faz sentido. Eu lembro de há uns anos atrás estar a ler um livro chamado A Ilusão da Memória, da Julia Shaw. E foi um dos livros que me deu assim uma chapada de luva branca por, enfim, nós tendemos a confiar nas nossas memórias, achamos que aquilo que recordamos foi exatamente como não foi. É. Não é de todo. E ela mostra isso aí de uma forma muito, muito clara. Na altura eu comprei o livro em 2017 e ela apresentava os estudos mais importantes do campo da memória até 2016. E uma das coisas que ela falava era que uma memória não fica alojada numa parte só do cérebro. Portanto, Correto. Quando nós pensamos o que é recordar, na verdade, para além de estarmos a alterar a memória, nós temos as sinapses que se ligam todas umas às outras para recuperar a memória. E numa memória pode existir componentes visuais, como pode existir componentes auditivas, mais e que tipo de memória? Exatamente. E ela vai buscar a diferentes partes do cérebro e sem dúvida alguma, algumas dessas partes estarão relacionadas mais com o sistema límbico, outras mais com o neocórtex, outras mais com a parte o hipocampo, por exemplo. Sim, o hipocampo, sim, é extremamente importante. Por isso é que eu tenho este debate com as pessoas quando eu recordo-me de como é que nasci. Como é que nasci? Sim. Recordo-me do berço ou do nascimento. Cientificamente falando, isso é impossível. Porque nós não temos uma estrutura cerebral que nos permita criar memórias a longo prazo. Se nós falamos em memórias a longo prazo, segundo a definição de Julia Shaw, é memórias com mais de 30 segundos. Nem é uma coisa assim de dias ou de meses ou de anos. Não dá, nós não temos a capacidade. E ela explica também que os miúdos ali aos 4, 5, 6 anos sofrem uma alteração cognitiva, digamos assim. É podoneural. Exatamente, que esquecem-se de muita coisa. Fica a principal, mas se tu vês, por exemplo, o Alzheimer, também o tipo de memória que se vai perdendo é gradual. E as músicas e nomes costumam ficar para a última parte, se não erro. São memórias mais implícitas. Aliás, havia um paciente, não sei se é o paciente SM, era o codename. Pica-miolos. Não. Ok, então chuta. Não era SM, mas basicamente havia uma pessoa que ele não conseguia formar novas memórias. Então houve uma pessoa que acompanhou até ao fim da sua vida, nos últimos 20 ou 30 anos, e ele todos os dias, essa pessoa ia lá à casa, exceto alguns dias, mas todos os dias praticamente, e todos os dias tinha que cumprimentar como se fosse a primeira vez. Ou seja, não formava novas memórias. No entanto, começaram a fazer algumas experiências com ele, e uma delas era, havia por exemplo um desenho de uma estrela, não sei quem, que ele ao início fazia aquilo mal, em espelho, pronto, havia um espelho, depois ele tinha que fazer aquilo em espelho, fazia mal. Depois, ao fim de cada dia, ele cada vez fazia melhor a estrela. E tu ficas a pensar, ele todos os dias não reconhecia a pessoa, mas aquela memória mais implícita, havia uma melhoria gradual dessa memória. Há tipos de memórias diferentes. Ou seja, eu estava a andar de bicicleta, se calhar certas músicas, porque a memória não é só a memória. Exatamente. E a memória, como disseste, é reconstruída também. Não é? Existe uma investigadora que é a Loftus, e ela mostra, houve um estudo muito giro, que tu consegues implantar memórias nas pessoas muito facilmente. Ainda bem que estás a dizer isso, porque sabes que isso é uma das ferramentas que, se bem utilizada, pode ajudar a curar a depressão, por exemplo. A depressão e traumas. Imagina, se eu estivesse a trabalhar com alguém no campo da hipnose, com uma situação, digamos, negativa que a pessoa passou, há um sistema que eu antigamente costumava utilizar, que era, das primeiras coisas que eu pedia à pessoa para visualizar era o acontecimento em si, só para medirmos de 0 a 10 o quanto é que era o desconforto da pessoa, e normalmente nessa primeira vez o impacto era grande, o desconforto era enorme. Depois, eu pedia à pessoa que mentalmente saísse da situação e perguntava-lhe do género: achas que, se soubesse antecipadamente aquilo que ia acontecer, ainda que não fosse uma situação agradável, se pelo menos soubesse aquilo que ia acontecer, estarias mais preparada para isso ou seria mais leve? Se a pessoa respondesse que sim, aliás, se a pessoa respondesse que não, eu passava para a próxima pergunta, mas se a pessoa respondesse que sim, eu diria: então eu agora quero que tu informes essa pessoa que passou por essa situação de que vais passar por isso, só para ela não ser apanhada de surpresa. Quando terminares, avisa, a pessoa fazia este exercício mental e eu dizia: vamos lá outra vez. 3, 2, 1, passávamos pela situação muito rápido, voltávamos cá para fora e perguntava: como é que correu desta vez? E a pessoa dizia: foi ligeiramente mais leve. Eu dizia: agora diz-me uma coisa, se tu soubesses com antecedência não só daquilo que ia acontecer, mas que eventualmente tudo acabaria por ficar bem, ainda que no momento fosse difícil de acreditar, tu achas que isso poderia ajudar, ou tens a certeza que eventualmente as coisas acabariam por ficar bem, voltarias a sentir-te seguro ou tudo mais? Esta aqui a maior parte das pessoas respondia que sim.
então vou dizer exatamente a mesma coisa. Então informa. E basicamente a única coisa que tu estás a fazer é tu estás a obrigar a pessoa a reviver aquela memória, mas a levar ferramentas que ela não tinha com ela na altura. Porque tu disseste isto aqui há bocado, que isto acontece muito nos traumas. As pessoas tendem a avaliar os eventos do passado utilizando a pessoa que são no preciso momento. E principalmente em casos de violação, tu vês pessoas que passaram por situações dessas que são extremas, quando eram muito novas, frágeis, fracas e indefesas, a utilizarem a pessoa que são hoje em dia fortes, bem formadas, com cabeça e intelectualidade, a pensar eu poderia ter feito alguma coisa na altura. Não dava. Mas sim, as memórias falsas são ótimas para resolver problemas, mas também são ótimas para originar problemas. São. Aliás, um dos estudos que ela fez, ela conseguiu fazer, revisitando, isso tu fazes, e tu sabes bem melhor do que eu, ou seja, tu vais buscar uma memória, reconstróis, ela vai ser outra vez gravada, ou seja, ok, esquece, faz outra pergunta, vais buscar novamente, reconstróis e de repente tu nunca recordas, ou seja, isto não é um gravador, não é? Tu sabes bem do que eu, é reconstrutivo, então cada vez vais buscar a última memória, não aquela original. E ela conseguiu no seu estudo implantar uma memória falsa com uma criança, que o filho de uma participante, por exemplo, de vários participantes, tinha perdido no centro comercial. Ou seja, imagina, o meu filho perdeu-se no centro comercial, nunca se perdeu, ele agora tem 9 meses, andava, mas vamos supor, olha, uma memória que não existia. Eu juro que eu acho que esse estudo está no da Júlia Shaw. É verdade. Eu já vou buscar o livro e já vou ver, mas sim, eu acho que esse estudo está lá. E depois tu consegues fazer através de palavras, como houve um dos estudos que ela fez também, que era, as pessoas viam um vídeo de um carro a bater noutro. Sim, sei. Depois faziam várias perguntas, e uma das perguntas-chave era, para um grupo, dizia: o carro bateu contra o outro. E depois noutra, quando lia, ou seja, para recordar o vídeo, depois havia várias respostas. O carro embateu fortemente, ou seja, carregava ali na palavra, ou chocou brutalmente contra. Depois havia algumas perguntas, e uma delas era: recorda-se que o carro tinha vidros partidos, sim ou não? Então, quando disse só houve um embate ou bateu, as pessoas diziam que não. Quando era chocou fortemente, diziam que sim, e não havia vidros partidos nenhuns. Até as próprias palavras, quando eu vou buscar a memória, eu vou reconstruir para se ajustar àquilo que eu estou a pensar. Então isso dizes faz todo o sentido de criar as palavras para conduzir a memória e reconstruir a memória. Aliás, no storytelling, essa é a ferramenta principal, saber criar diferentes situações, para criar diferentes emoções para as pessoas percepcionarem a história de uma forma diferente. Por exemplo, quando eu produzo vídeos, um dos aspectos que eu tenho que ter mais em conta é a música, porque a música vai delinear as suas emoções. As pessoas têm que entender que nos filmes a música está lá que é para dizer como é que tu te deves sentir nesta emoção. A mesma cena com uma música diferente tem um impacto completamente diferente. Às vezes eu digo à pessoa, vamos pensar num evento negativo, e quando estou a fazer este exercício na aula, mas não escolha nada traumático, nada muito pesado. Pode ser uma coisinha assim, menos boa. E vamos fazer o seguinte, eu vou pôr uma música, e quando essa música começar a tocar, vocês vão ter que pensar nessa memória. E a música, como é que é a música do circo, dos palhaços? É isso. E as pessoas partem-se a rir. É isso. E quando elas tentam voltar a pensar naquilo, porque elas acedem à última memória, sentem-se de forma diferente. Ainda que isso não resolva o problema, coloca-te pelo menos numa postura. Isso é muito bom. Mesmo que, imagina quando eres de palhaço, tal coisa que estás a dizer da PNL, isso é super giro. Aliás, eu vi um vídeo que era uma câmara assim, a passar num caminho de terra batida com algumas árvores e depois passar assim um caminho, é câmara, durante alguns minutos. E depois é assim com música clássica e calma, e outra que é tipo a música Tubarão. Então, mesmo a cena, eu também já passei isso para avaliar, acham isto é super aterrador, e é um caminho de terra batida, e o outro é tão tranquilo, gostaria de passear nesta floresta. Aí está. E a música, só mudou a música. Pai, se nós tivéssemos mais conhecimento destas ferramentas e de como é que nós verdadeiramente funcionamos e utilizássemos isso a nosso favor, seria bem mais fácil. Antes de terminarmos, estoicismo. Sim. Uma das ideias defendidas é que para apreciarmos o bom devemos também estar em contacto com o mal. E na eventualidade de a vida não nos oferecer dificuldades, devemos ser nós a criá-las deliberadamente para que possamos ter essa apreciação. Porque quando se desenha um mundo assim na base da utopia, as coisas não funcionam bem também, e parece que nós precisamos mesmo destas coisas mais para apreciarmos o bom. O quanto é que a inteligência emocional está ligada ao estoicismo, ou o quanto é que tu achas que isto faz ou não faz sentido nos dias de hoje? Olha, eu gosto muito dos estoicos. Os estoicos têm há muitas pessoas que têm uma visão errada dos estoicos. Aliás, em inglês tu dizes you are being stoic, ou you are stoic, é do género tu és frio. O stoic, é sério, não sabia que tinha essa conotação interessante. O stoic em inglês é tu és frio, you are a stoic, ou seja, és uma pessoa fria.
não sentes emoções. Embora os estoicos tivessem uma visão muito própria sobre as emoções, que eu não concordo a 100%, eles não olhavam para as emoções como informação. Aliás, os estoicos precedem de 2000 anos, ou seja, antes de Cristo. E nós estamos a falar esta parte das emoções como informação século XX. Ou seja, logicamente, passou quase 2000 anos, eles não tinham essa informação. Então, sim, eles queriam aniquilar, digamos, as emoções, mas, ao mesmo tempo, eles também apreciavam o que era de bom na vida. Então, não era que eles não queriam as emoções. Então, eles queriam era abolir as emoções que não os ajudavam, que eram aquelas desagradáveis, eles achavam que eram más, raiva, etc., ódio, e queriam aquelas boas emoções, mas não em excesso, tal orgulho em excesso, etc. Então, sim, parecia um pouco frio, mas isso é uma visão muito limitada dos estoicos. Ponto 2. Os estoicos defendiam muito isso, ou seja, para nós sermos mais resilientes perante a vida, eles até davam exemplos que eles podiam fazer, do género, olha, uma vez por semana dorme no chão. No chão, exatamente, sim. Pega, que é pega um euro, esse só tens um euro para viver o dia inteiro, comer isso com o euro, é mesmo para passar fome, para quê? Se isso acontecer, já estou mais preparado. Sim. Inteligência emocional dos estoicos. Eu gosto muito dos estoicos, que há algumas estratégias que eu utilizo do estoicismo para ajudar a gerir as nossas emoções. Eu vou dar um exemplo de um... Isto não era os estoicos que utilizavam, mas um historiador, e ele é filósofo, que utiliza uma técnica com base nos estoicos, é a seguinte. Ele conta a história, só para exemplificar, uma vez que ele foi ao aeroporto e estava a voltar de viagem e no dia seguinte ia começar a dar aulas e de repente o avião, não havia avião, tinha sido adiado, tinha que ser para o dia seguinte, iam ficar no hotel. E ele disse que as pessoas todas tinham os seus compromissos, foram reclamar. E ele utilizou uma técnica que é a técnica dos deuses estoicos. Isso já agora, os estoicos não acreditavam em Deus. Deus A ou B, acreditavam no universo em si. Então, o que é que eles diziam? Era uma brincadeira. O que é que eles diziam? Os deuses estoicos não existiam. Isto é uma prova para eu me superar. É do género, os deuses estoicos estão a fazer isto, eles distanciavam-se da situação. Isto é para eu enfrentar e superar-me e ficar cada vez mais resiliente. Então enquanto as pessoas estavam, como é que é possível ter que ir amanhã para casa, etc., e iam lá reclamar, eu pensava, não, eu aceito o desafio, estás a ver? Sim. Eu vou resistir a isso. Depois ele tem conta que chegam ao hotel, tem que ficar a pernoitar no hotel, ele entra no quarto do hotel, que é assignado, abre a porta e estão lá malas e a cama está os lençóis para fora, etc. E ele, então, mas o que é que está aqui a acontecer? Chegou à recepção e ele, afinal demos uma chave no quarto, já estava ocupado. E tu ficas a pensar, quer dizer, então o que é que pode acontecer comigo? Podiam-me roubar as coisas. Sim. E ele diz que, espera aí, ele até disse assim, vocês não vão apanhar deles estoicos. Então o estoicismo é bom muitas vezes para nós também conseguirmos distanciar da situação. Sim. Aumentar a nossa resiliência e enfrentar essa situação da melhor forma em vez de estarmos inundados, digamos, por uma emoção que nos ajuda. Então, algumas estratégias estoicas eu gosto. Ok. Sim. Por outro lado... Também é difícil aceitar tudo aquilo que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Sim, mas... Os conhecimentos que existem hoje em dia. A psicologia cognitiva comportamental, sim. Um dos pais, o Albert Ellis, quando fundou com o Aaron Beck, que era outro psicólogo, quando fundou a psicologia cognitiva comportamental, inspirou-se quase tudo nos estoicos. Interessante. A psicologia cognitiva comportamental é baseada fortemente nos estoicos. Aquela coisa de... o Albert Ellis tinha um modelo que era o ABC. Sim. O A, Activating Event, algo acontece. B, Belief, que é a crença que eu tenho sobre aquilo. Exatamente. E C, comportamento. Sim. Ou seja, não é... Ou seja, o que é que ele mostrou com este modelo? Este modelo é década de 50, 60, salvo erro. O que é que ele mostrou? Não são as situações, não é o A que nos faz sentido da forma, que é o C. É a forma como eu vejo essa situação. Sim. Isto é dos estoicos. Os estoicos diziam, não é aquilo que tu vês que te preocupa, é a forma como tu vês essa situação. Então, a psicologia cognitiva comportamental se senta no estoicismo. Dá muita coisa boa dos estoicos. Por outro lado, a visão das emoções deles era limitada com base na informação que eles tinham na altura. Exatamente. Faz sentido. Que não havia, digamos, estes testes empíricos. Sim, era muito filosofia. E a vida também na altura era bastante diferente. Também. Bastante diferente. Paulo, qual a diferença entre os livros Gerir Emoções e Inteligência Emocional? O que é que as pessoas podem encontrar em cada um deles? Ou seja, qual é que é o mais adequado e para quem, digamos assim? Inteligência Emocional foi o meu primeiro e se eu quiser aprender mais sobre este tema de forma geral, e existem lá 54 pequenas técnicas para nós aplicarmos no dia-a-dia. É um livro de leitura mais leve que o segundo, e é se eu quiser conhecer este conceito melhor. Ok? Ter algumas técnicas. O Gerir Emoções é uma literatura... uma coisa, é uma linguagem mais simples que o Goleman? Ou é... Ok, pronto. Aliás... O Goleman é difícil de ler, pá. Pelo menos a meu ver é um bocadinho difícil de ler. Dos feedbacks que eu tenho do livro do Goleman, daquele primeiro que ele escreveu... Sim. O foco também, mas o sim. primeiro que ele escreveu em 95, de Inteligência Emocional,
é que é um pouco mais pesado de ler. Então o Inteligência Emocional que eu escrevi é mais leve que o Goleman. Ok, perfeito. Tem investigação, mas também tem histórias e tem técnicas mais simples. O Gerir Emoções, se calhar é mais à Goleman. O primeiro bloco é mais teórico e mais denso, mas atenção, não é para assustar. É para eu explicar, e estamos a falar um pouco, de onde é que vêm as emoções, como é que nós sentimos as emoções, entender a mecânica e depois os 2/3 finais do livro são práticos. Okay. Aliás, o primeiro livro é Inteligência Emocional, uma abordagem prática, e o segundo é Gerir Emoções, um guia prático. Ok. Para eu aplicar isto no meu dia-a-dia. Então, o segundo, Gerir Emoções, é sobre só gerir as minhas emoções. O primeiro é sobre o conceito de inteligência emocional. Portanto, recomendas um e depois o outro? Achas que o primeiro dará um melhor entendimento acerca do segundo? Há 2 dias alguém me perguntou, disse, olha, eu comprei os 2 livros, qual é que devo começar? Inteligência Emocional. Ok, perfeito. Se eu comprar os 2, é Inteligência Emocional. Agora, só quero comprar um. Então, mais uma vez, leitura, o tipo de leitura. Queres mais leve, mais densa? Segunda resposta, qual é o objetivo com a aquisição do livro? Sim. Ok. Paulo, onde é que as pessoas te podem encontrar? Por que motivos? Como é que elas podem beneficiar daquilo que tu tens para oferecer? Pode ser o Instagram, tem o Instagram é paulo.jmoreira, o podcast, tem o podcast Inteligência Emocional, o podcast, exatamente. E tem o website www.treinointeligenciaemocional.com e tenho formações abertas ao público, onde falamos sobre estas temáticas de inteligência emocional, e também dou muitas formações corporativas. E porquê? Acho que é o que nós falamos. Se eu achar que é relevante para mim desenvolver estas competências, aprender a identificar, gerir melhor as minhas emoções, relacionar melhor com as outras pessoas, né? Gerir melhor conflitos, é uma área que eu trabalho. Se não considerarem que é adequado ou que é o momento adequado, então estou lá mesmo para quando for adequado. Perfeito. E os jogos? Falam sobre os jogos, que é assim, eu conheço muito poucas pessoas em Portugal que se dão ao trabalho de fazer jogos nesta área, portanto... Sim, e estamos a pensar não, existe um segundo jogo que vai ser lançado que é diferente. O primeiro jogo, Inteligência Emocional, o jogo, é tudo Inteligência Emocional no podcast, Inteligência Emocional, o jogo, é para o nicho de Inteligência Emocional, depois vai para os públicos todos, pronto. O objetivo é isso. Sim. Aliás, eu tenho agora, posso confidenciar aqui um projeto para o próximo ano, que é stand-up, Inteligência Emocional. Com Inteligência Emocional. Rir, mas aprender este tema. O jogo podem encontrar no website e é um jogo lúdico e didático, ou seja, é um quiz, basicamente. As pessoas divertem-se e ao mesmo tempo são perguntas com base na investigação em que tens de saber responder. Eu até coloco lá o nome, és emocionalmente inteligente? Vamos descobrir. E perguntas, olha, estamos a falar, curiosidades, coisas, olha que giro, sabias que esta emoção leva-te a fazer isto? Sabias que esta pessoa motiva-se desta forma? Então tens uma pergunta, tens 4 opções de resposta e se conseguires acertar e ganhares 8 cartas, 2 de cada categoria que eu falo lá, és o mais emocionalmente inteligente do grupo. Podes jogar em casa com a família, podes jogar também nas empresas. Para criar rivalidades e mais problemas familiares, claro. Olha, esta semana passada, agora decorreu, estive a dar uma formação de uma empresa em que nós acabamos a jogar o jogo. Sim. E são para coordenadoras de loja. E adoraram, e essas coordenadoras vão jogar com as suas responsáveis. Porque tu podes, imagina, uma das cartas, só para dar um exemplo, uma das perguntas mostra que nesse estudo, só para reformular aqui, nesse estudo existia, imagina, estava eu, tu, estava ele, estávamos várias pessoas a fazer um teste. Sim. E de repente vejo alguém a copiar. Ok? Copiar, mas altamente previsível, depois começava a mentir à outra pessoa. Não, eu não estou, a quem estava a ver, eu não estou a copiar, etc. Ok? Mentia abertamente. E safava-se, a outra pessoa dizia, tudo bem então. Entregava o teste, tinha boa nota e ia-se embora. E depois a pergunta, e foi feita uma investigação nisso, era, as outras pessoas que lá estavam, nesse contexto, quando estavam mentirosos abertamente, mentiam mais, menos ou a mesma coisa que outros grupos onde não existia esse mentiroso? E o que os estudos mostram é que mentia mais. E como é que deu para refletir para essas pessoas de loja? Quando nós temos, neste caso, uma pessoa que mente de forma aberta e não há, digamos, punição nesse sentido, ninguém faz nada, existe quase uma norma informal, as normas normais da sociedade, mas quase uma norma informal que é correto mentir. Fica subentendido, digamos assim. É isso mesmo. Então torna-se quase uma cultura que eu posso mentir. Então, por exemplo, como é que nós podíamos refletir? Estamos a refletir com elas. Olha, então nas empresas, por exemplo, alguém que mente muito, que fofoca muito, etc. E se nada for feito nesse sentido, vai levar com que isso aumente esse tipo de comportamento. Então este jogo permite aumentar a nossa inteligência emocional, aprendermos e refletir sobre o nosso dia-a-dia, sobre a informação que lá está. Perfeito. Última e derradeira pergunta. Não é derradeira. Como é que pode ser a vida de uma pessoa que não trabalha a sua inteligência emocional em comparação a uma pessoa
que dedica-se à inteligência emocional. Se tivermos que imaginar dois futuros, eu sei que não há só um ou outro, assim, de uma forma geral, qual é que pode ser o futuro para uma e qual é que pode ser o futuro para outra? Olha, Goleman, quando escreveu o livro em 1995, Daniel Goleman, o subtítulo do livro dele era Porque é que pode ser mais importante do que o QI? Sim. Não quer dizer que seja, as duas são importantes, mas quando nós, por exemplo, na empresa, quando nós somos contratados pelo nosso QI, numa empresa, competências técnicas, mas somos demitidos pela nossa falta de inteligência emocional. E se nós pensarmos em cada categoria de inteligência emocional, por exemplo, autoconsciência, quantos de nós não conhece alguém que não nota quando está irritado, está agressivo e nós sabemos que está e a pessoa não nota? Para os nossos relacionamentos é mau. Se eu também não conheço reconhecer as minhas emoções, eu não consigo gerir as minhas emoções. Se eu não consigo gerir as minhas emoções, imagina tu naquela situação. Chegavas a casa, tinha sido um dia muito mau, não tinhas essa capacidade de reconhecer, de gerir e deixa-me esperar para amanhã. Já tomavas uma má decisão. Então, em termos de saúde, nosso bem-estar psicológico e emocional é muito importante, não é? Ajuda-nos imenso, melhora imenso. Ao mesmo tempo, em termos dos nossos relacionamentos e tomada de decisão, também é muito mais benéfico. Se eu não tiver estas competências desenvolvidas, tomo piores decisões, tenho piores relacionamentos, o meu bem-estar psicológico é afetado. Então, um caminho sem inteligência emocional não é um caminho que eu preveja um futuro positivo. Sim. Eu tenho uma expectativa, esta expectativa é positiva. Sim, tu agora estavas a falar do QI, eu lembro de uma palestra que eu vi há pouco tempo no TED, e era o quanto é que o QI seria um fator previsível de um futuro com sucesso. E não era o caso. Aliás, havia muitos casos, aliás, do estudo que foi feito, foram acompanhados ao longo de anos e anos, décadas, muitas pessoas que tinham sido apresentadas com um QI mais elevado e faltava-lhes inteligência emocional. Sabes porque é que, e agora a curiosidade, porque é que o QI ficou disseminada esta ideia que o QI previa todo o sucesso académico e profissional? Eu sei que nem sequer foi com essa intenção que ele foi criado. E aliás, o autor do teste QI ficou extremamente chateado quando percebeu para que é que isto aqui estava a ser utilizado. Que há uns que utilizavam mais para esta linha quase, não, o QI é genético e vai prever tudo. Existia um professor, que era o Lewis Terman, de Stanford, sim, e ele fez o estudo genético dos génios, um estudo longitudinal enorme. Ele depois até faleceu e o estudo continuou. E ele realmente pegou naquelas crianças que eram as mais inteligentes, os maiores génios, e foi acompanhando, e na primeira revisão do estudo, por exemplo, ao fim de 5 anos, realmente aquelas crianças mais génios eram os que tinham melhor desempenho académico, de longe. Académico. E naquela idade, de longe. Sim. E ele, o QI prevê o sucesso académico e profissional, isto ficou disseminado na sociedade. Só que mas o estudo continuou. E profissional? Não, o estudo continuou. Ok. O estudo continuou. E o que é que o estudo começou a ver? Ao fim de muito tempo, ou seja, passado mais um ano, 2, 3, 4, 5, ter sido acompanhado e verificado os resultados, começou a notar que não existia uma correlação forte, havia fraca, forte, entre o QI e o sucesso profissional. Pessoas com elevado QI tinham empregos que ele considerava mais medíocre, até colocavam-se no mundo do crime, etc. Então não existia uma correlação forte. Só que já estava tão disseminado, sim, com aquele estudo inicial, aquela primeira representação que realmente previa, que considerou-se isso. E os estudos continuam a mostrar isso. Ou seja, o QI prevê muitas vezes, ao início do ano escolar, melhores notas. Ou seja, imagina, tu tens maior QI, fazes teste de aptidão, por exemplo, para entrar para a universidade, tu tens tipicamente os melhores resultados. Agora, mesmo durante a parte académica, existem outros fatores preditivos também, sim, e na parte profissional, outros ainda mais. Principalmente sim, pois, não são os mesmos fatores a serem avaliados nem da mesma forma, nem ao mesmo ritmo, não, nem da mesma maneira. O QI tem um fator preditivo de 20 a 30%, sensivelmente. Isso é tão pouco. O resto... que as pessoas acham que... Ou seja, não é que a inteligência emocional seja o resto, mas há outros fatores. Há um monte de coisas. Então é um fator 20 a 30%, é uma correlação fraca a moderada. A partir de 30% é moderado. Então o QI prevê até certo ponto. Sim. Não, até foi dito no estudo, características como temperamento são mais importantes. Temperamento, por exemplo, alguns estados de personalidade, a tua resiliência. O Walter Mischel, um psicólogo, trabalhou a resistência ao impulso, ou seja, era um fator também muito preditivo desse sucesso, a resistência ao impulso. Então há vários fatores, só que ficou esta ideia que o QI previa tudo, mas se nós formos à investigação, não prevê. Também não é que não prevê nada, mas sim, mas não tem um impacto tão grande como as pessoas, se calhar, julgariam que teria. Por isso... Ouviram, pais? Pronto. Há coisas mais importantes, tá? Não é preciso estar a massacrar o filho o tempo todo, é verdade, para ter boas notas quando se as destrói emocionalmente e a nível de personalidade. Mas pronto. Paulo, muito obrigado. Já vamos por 1h30, pá. Do que foi gravado, para o que não foi gravado. Foi um prazer. Opa, foi um prazer enorme. Aprendi imenso. Espero que vocês em casa também. Eu deixo aqui na descrição todos os links para encontrarem o trabalho do Paulo, inclusive os livros que ele falou, os jogos, site e essas coisinhas todas. E se quiserem saber mais acerca de inteligência emocional, já sabem. É isto aqui. Beijinhos, abraços
e até já.